Boa noite, pessoal. Boa noite, pessoal. E aí, estamos aqui agora, finalmente, depois de tanta espera, de tanta expectativa com o pessoal do Noite de Jogo, né? Estamos tendo esse prazer de receber esse pessoal incrível aqui. Também junto com o meu companheiro Miguel, E o também pessoal, Miguel Beholder. tá sempre por aqui com a gente. Eu vou deixar que os nossos convidados se apresentem, né? Começando pelo Jô. Se você quiser se apresentar aí, Jô. Porra, que responsabilidade começando comigo. Então tá, meu nome é Jô, eu sou o mestre do Noite de Jogo. A gente fez esse projeto aí na aventura e eu tive a oportunidade de mestrar pra essa galera. Gabriela, pode Oi, se pessoal. apresentar pra gente. É uma honra estar aqui. Muito obrigada pelo convite. Eu sou a Gabi Magnani, eu sou atriz. Eu participei do Noite de Jogo como uma das jogadoras e foi muito divertido descobrir essas aventuras do RPG. Bacana, bacana. Daniel, se apresenta aí pra gente. Oi pessoal, tudo bem? Eu sou o Daniel. É isso aí. Mentira, não. Vou fazer uma apresentação mais simples. Não, tô junto no projeto Noite de Jogo com o Jô. A gente é amigo de longa data. A gente espera que todo mundo goste muito do projeto e eu também tô lá como um jogador. E foi uma experiência sensacional. É isso aí. Bem, eu sou o host dessa noite, vocês me conhecem muito bem. Sou o Walter. Pela primeira vez estou sendo o host aqui, né? Tirando as vezes que eu era mestre, mas não era exatamente host, né? Mestre do jogo. Mas hoje estamos aqui para um bate-papo, para conhecer o projeto desse pessoal, para eles contarem pra gente como é que foi tudo isso, qual que foi a experiência deles, quais que são as expectativas, desafios e tudo isso. Vamos começar com uma pergunta simples então, né? Que é a história de vocês, como que vocês se conheceram, qual que foram suas primeiras experiências aí com RPG. Cara, eu conheci o Daniel num posto, gasolina, tomando cerveja. Caramba, this is Brasil. Essa eu não sabia. Pouca gente sabe dessa história. Muito pouca gente sabe dessa história. O Daniel, ele namorava uma amiga minha. E ela falou assim, deixa eu apresentar o meu namorado pra ti. Aí eu falei pra ela assim, cara, outro, eu não aguento mais conhecer teus namorados. Nossa senhora. Meu Daniel, olha que me diz que é mentira, Daniel. Eu não tô falando que é mentira. Eu tô falando que é. Aí a gente chegou lá assim, começou a conversar, tá tomando aquela cervejinha. Eu acho, cara, é muito provável que no primeiro dia a gente já tenha falado, cara, tu joga RPG? Sim, eu jogo RPG! Best friends! Ele tinha falado isso. Quando duas pessoas jogam RPG, parece que elas sentem uma na outra que elas jogam RPG e elas vão falar sobre isso eventualmente no dia que elas se conhecem, né? Parece mágico. Mas é que tu vai entender as referências que a pessoa passa, entendeu? E daí tu vai sacar, e daí tu vai fazer, é como se fosse uma maçonaria, aí você vai falar alguma coisa de algum livro e a pessoa responde, e daí essa pessoa sabe. Não sabe, Exatamente. Tu sabe o que é um mangual? Né? Sabe o que é mangual? Exatamente, é tipo isso. Aí sim. E a Gabi, a gente se conheceu. Me ajuda, Gabi. Trabalhando, né? Eu acho que Foi foi um trabalhando. Foi gravando, foi no Faroeste. Ah, foi no Faroeste. A Gabi é atriz. A minha profissão, eu sou produtor de cinema e filme. E uma amiga em comum nossa estava dirigindo um curta-metragem em Florianópolis. E a Gabi era a atriz principal. Era isso, né, Gabi? Agora eu lembrei, exatamente. E aí ela me convidou para ver um dos dias da gravação. Eu acho que aquele filme foi um dia de gravação, né? Eu também tive Eu lá. não lembro. Não lembro, faz tanto tempo já. Acho que foi antes da pandemia, até foi em 2019. Foi. E aí a gente se conheceu lá, mas a gente não conseguiu conversar muito esse dia, né? Porque você tava trabalhando muito. Mas depois eu vi o filme e aí, tipo, ficou contato, a Gabi arrebentou no projeto, né? E então foi muito legal conhecer uma atriz assim com esse talento aqui em Florianópolis. Aí a gente começou a fazer mais coisas juntos depois, né? Aí fizemos vários jobs até já. Vários. Verdade. Aí depois a gente começou a trabalhar juntos. E depois a gente ficou amigo e agora a gente até sai pra beber às vezes também. A gente vai no barzinho. O círculo se fecha, né? Começa com a bebida e termina com a bebida. É difícil você jogar RPG com uma pessoa e não terminar amigo com essa pessoa. É muito difícil.
Muito difícil. Tirando Nossa, é Miguel, verdade. que tem um grupo seleto de amigos, geralmente quando você joga pronto. RPG com as pessoas, você vira amigo delas, né? Só pra não assustar os três, eu e o Walter, nós somos amigos, só que não, tem uma certa discordância aqui. Então vocês vão sentir várias alfinetadas Exato. durante a gravação. Mas eu sempre achei que amigo era assim. Amigo é o que sacaneia o amigo. Não, mas não fala isso pra ele. Não fala isso pra ele. Não fala isso pra ele. Eu e o Miguel, nós somos Errado? frenemies. Mas Igual todo o amigo é Batman. assim, não é? Igual o Batman e o Superman, sabe? Eles são amigos, mas às vezes, né? Às vezes Depende, estão... né? Eu achei que era um rolê Batman e Coringa, assim. Vocês são amigos, mas... Nossa, não tanto assim, calma. Só em qualquer uma das hipóteses, o cara sombrio e babaca é o Walter. Olha Aí, ó. só. Tu tá falando que tu é o super-homem, Miguel. É isso. Eu sou o cara gente boa. Mas, O Super-Homem olha, não é gente boa. Não quero começar essa discussão, mas o Super-Homem não é gente boa. Pô. Pois é, né? Pronto, dá um alt-tab gigantesco, os nerds começam a discutir aqui. tá vendo aí, ó? Tá vendo? Exatamente, as pessoas não veem a verdadeira faceta desse Superman aí, que o pessoal acredita que é bonzinho, mas eu sei, eu conheço. Começou. Eu vou aproveitar esse ano e vou fazer uma propaganda. O filme que eu conheci a Gabi, o Faroeste B-Roll, está de graça no YouTube, pra quem quiser ver. Chama Faroeste B-Roll e a diretora é da Maíra Linhares. Vamos botar aqui no chat pro pessoal. Segue aí que eu boto. Tá. E mais o Dan e a Gabi se conheceram nas gravações ou vocês se conheceram antes? Na verdade, a gente se conheceu rapidamente em outro projeto. Uhum. Dan tinha uma empresa aqui em Florianópolis e a gente se conheceu bem rápido. E depois, nesse projeto, que a gente foi se conhecer melhor. Eu tinha uma empresa de cowork e eles foram utilizar o espaço e foi isso. Foi isso. E daí quando o projeto surgiu, que eu peguei o telefone assim pra saber quem que era e eu fui adicionar o contato, já existia o contato. Olha Entendeu? só. O teu nem contato sabia, né? no meu celular até hoje é o nome da empresa. Eu nunca Eu mudei. também. Tá lá. Ai. E vocês aí, qual que foram as primeiras experiências com RPG que vocês tiveram antes do projeto? Nossa. Tá bom, eu começo então, só pra... Cara, Mano. foi no intervalo do colégio, atrás do ginásio, eu estava no Rio de Janeiro, atrás do ginásio tinha uma galera que se juntava pra jogar, e um dia eu cheguei lá e tinha um pessoal jogando GURPS Fantasy, e isso faz muito tempo atrás, eu olhei aquilo, eu fiquei fascinado, e eu pedi pra jogar, e daí o pessoal começou a jogar, mas essas pessoas que me iniciaram ali não são os meus amigos até hoje, mas, sei lá, 2, 3 meses depois, eu e meus amigos, a gente se juntou e fez o mesmo esquema que todo mundo fazia na época, né? Xerox, alguém vai ter que ler tudo e ser o mestre, e vamos jogar. E até hoje eu jogo com essa galera, nas terças-feiras ou quartas-feiras da noite. Ah, não, que massa, todo mundo comprou um monte de Cheetos bola, né? Eu vou comer provavelmente também. Caramba, pirataria, Daniel. Mas... Caramba, cara, que depois... puta, assumi aqui que eu já fiz Xerox, meu Deus. Outros tempos. Era tudo mato. O pessoal que não sabe era assim, né? Não existiam os livros no Brasil na época, você não conseguia... Não existia internet. E a gente não conseguia importar, era muito difícil. Tu tinha que mandar uma carta, demorava 6 meses, né? Então a cultura era muito normal de se tinha algum livro aqui, todo mundo xerocava. Não é porque era só a cultura, é só porque tipo, era quase que a única possibilidade, né? Sim. E tu nunca tinha um Xerox do livro original. O teu Xerox era um Xerox de um Xerox que era de um Xerox. Então Mega escuras, assim, né? era horrível de ler. Mas dava pra ler. Então era só o que importava. Mas Tinha gente que só tinha Xerox de alguns capítulos, então só jogava com algumas regras. Cara, mas tu Já vi sabe que histórias disso. isso é bem real, porque a pessoa nunca se perdeu em algum momento e o cara não tinha tudo. Não tinha Mas todas as palavras, eu vou talvez. jogar na roda. Tu não precisa de mais nada do que o capítulo de construir o personagem. Até hoje. Olha, polêmica. Falando isso que o Miguel que escreve RPG, ele vai infartar aqui, hein? Tem gente Cara, o pior é que, tipo assim, isso é muito engraçado porque eu cresci com essa galera mais velha que me ensinou RPG desse jeito. Então, quando a gente vai falar de RPG, eu falo exatamente isso. Junta teus amigos, uma folha sulfite, aí depois a galera editora fala, Miguel, você tá atrapalhando suas vendas, você sabe? Você tá falando contra o seu próprio mercado. Eu falo pra ele, eu vou fazer o quê? Eu aprendi assim, faz parte.
Mas eu comecei comprando livro, na verdade. Eu tinha eu nem sabia o que era RPG, e aí o meu vizinho, ele queria muito jogar, né? Ele conhecia já, não sei nem como ele ficou sabendo. Possivelmente pela Dragão Brasil, né? Possivelmente. E aí, mas eu não sei, porque olha só, ele falou assim, ó, juntamos 3 amigos na minha rua, e ele falou assim, ó, cada um compra um livro. Eu vou comprar o livro do mestre, um compra o livro do jogador e outro compra o livro do monstro. Só que era D&D Advanced Dungeons and Dragons, a segunda edição. Uou. Ainda. Olha lá. E aí cada um comprou um dos livros, foi assim que eu comecei a jogar. E já tinha em português. Olha aí, Nossa. é isso aqui. Material de estudo, isso aí, cara. Material de estudo É pra a mim. relíquia, né? Isso é a relíquia. E foi assim Eu que eu... comecei a jogar no Noite de Jogo, eu nunca tinha jogado RPG antes. Então, no começo eram muitas regras, muitas questões, muitas manhas que tinham que ter no RPG, mas é muito divertido todo o processo. E eu tinha muita curiosidade de saber como que era antes, porque eu sempre via, morei em Recife um tempo, e eu sempre via que tinha encontros de RPG em uma livraria perto. Eu vi o pessoal super envolvido, jogando por horas, mas eu nunca tive coragem de ir, nunca rolou de ir, então surgiu essa oportunidade agora. E, nossa, é todo um universo, realmente. Eu acho que durante muito tempo o mundo do RPG ele não foi tão convidativo para pessoas novas, né? Ele era meio hostil. Eu acho que hoje em dia que ele tá se abrindo mais e recebendo melhor as pessoas que nunca jogaram, que não têm Cara, experiência, né? Vou te dizer que isso até hoje em dia não é meio hostil, tá? A experiência que a gente tem tido é sério. A gente tem feito vários eventos e a gente tem ido em várias lojas que são de card game, RPG. Coisas constantes que a gente escuta, o pessoal, pô, sempre quis jogar, mas eu sou iniciante, eu tenho medo de atrapalhar a mesa. Eu não sei como é que eu vou começar, eu não tenho grupo. Eu acho que ainda tem uma barreira bem grande do pessoal começar, porque talvez os jogadores que já estão jogando, eles são... Não sei, ele tem essa impressão que se você não sabe as coisas e tu vai chegar, você vai atrapalhar a mesa. E a experiência que a gente tem, geralmente, é que não é assim, mas a impressão que se tem é essa. Talvez seja alguma coisa mais antiga que passou. E conceitualmente, falando sério, conceitualmente isso é uma das propostas do Noite de Jogo, né? A Gabi é uma atriz maravilhosa, mas a gente queria realmente que a nossa mesa é proposital ela nunca ter jogado RPG. A gente queria que a nossa mesa fosse meio a meio. A gente queria que metade já conhecesse o sistema, já jogasse, e metade não. Porque quando ela me faz uma pergunta no Noite de Jogo, e que eu tenho um pouquinho mais de experiência, né? Joguei um pouquinho mais que ela, eu tenho Um pouquinho só. Só um pouquinho. Eu tenho a oportunidade de responder ela, eu não estou só respondendo ela, eu estou respondendo o iniciante que está assistindo a gente também, né? Então, quando eu explico uma regra para a Gabi ou para a Helena, eu acho que é a primeira vez da Helena jogando também, eu não estou explicando só para elas, a gente está explicando para uma audiência maior que às vezes tem curiosidade. E eles vendo a Gabi e a Helena jogar RPG pela primeira vez e se divertindo e mandando muito bem, é um negócio que... Tira essas travas, que as travas não são só da comunidade. O pessoal de fora da comunidade tem esse medo. Ah, será que eu posso? Será que eu não posso? E aí elas... Pô, vocês jogaram... Foi difícil? O que tu acha? Me fala a verdade. Não foi difícil, porque vocês guiaram muito bem. Então, a gente conseguiu entender tudo desde o início. A gente teve muito tempo de preparação, de entender o que era RPG, entender nossos personagens. Então, isso ajudou muito. Porém, muita coisa. O RPG tem muita coisa pra você saber antes. Mas, assim, todo o processo é muito divertido. Então, vale muito a pena. Eu até queria levantar uma pergunta, até foi em off, até foi indelicado, eu até cortei a Gabi pra não queimar a pauta, mas eu queria muito perguntar pra ela, e é uma dúvida minha, inclusive, como autor de RPG, Gabi, como foi o processo lúdico de aprendizagem? Pode até, né, cair entre o próprio Dan e o Jô aí, foram quem te ensinou, mas eu queria saber realmente como foi pra você esse projeto quase que pedagógico de aprender o RPG de mesa. Uhum. Eu, no começo, achei muito parecido com interpretação, às vezes, porque a gente tinha que criar o personagem, colocar a voz, ou colocar trejeitos, colocar maneiras que o personagem iria agir ali, e por ser atriz, eu tenho experiência com construção de personagem. Mas mesmo sendo um pouquinho parecido, na prática é bem diferente, porque por mais que seja um personagem, você tem que improvisar em inúmeras situações, também tem que ter estratégia de jogo. Então, pra mim, foi uma união de vários universos diferentes além desse.
Eu também gosto muito de jogos estratégicos e de lógica em geral, então eu vejo que eu me envolvi bastante por isso. Eu sou muito competitiva no sentido de querer me desafiar, então eu vejo que isso me ajudou bastante também a me envolver mais no projeto. E se você fosse dar uma dica, uma sugestão, um conselho para quem, assim como você, não tinha experiência quando começar, o que você falaria para a pessoa? Ler realmente o comecinho, como construir o personagem, quais são as regras iniciais, as classes, entender realmente como funciona aquilo ali. Porque se você for por exemplo, no começo eu não sabia nada, aliás, de quais eram as minhas possibilidades de criação de personagem. Então, conversar bastante com o Jô sobre isso. Dava ideias, o Jô trouxe várias outras ideias e a gente foi construindo. Então, acho que isso é importante, sabe? Conversar bastante com o mestre. Inclusive, eu não tinha ideia que mestrar era tão difícil até ver o Jô fazendo. Porque o Jô mestrou incrivelmente bem. E nossa, é muito legal ver como que tem que ter essa capacidade de improviso, de pensar rápido, unir narrativas. Então, eu achei muito genial todo o processo. É realmente se envolvendo e não ter medo de errar, né? Eu lembro que até trouxe pro Dan e pro Jô lá no início. Uma das minhas primeiras perguntas quando eu entrei no projeto era quais são os principais erros que um jogador pode cometer? Já me conta todos os erros para eu não cometer nenhum deles, porque eu não quero atrapalhar o jogo. Olha, E eu pesquisei sobre isso. Principais erros de jogador novato de RPG. E eu vejo que é muito de você entendendo o processo, ouvindo os outros, dando espaço para os outros personagens crescerem também. Isso é muito legal o que você acabou de falar. A gente tem algumas premissas no Noite de Jogo. Eu vou explicar um pouquinho para vocês o processo ela falando como ela recebeu, né? Mas como é que a gente entregou esse conteúdo para eles. Por favor. Então, a gente tinha algumas pessoas que já tinham jogado RPG e algumas pessoas que não. A gente fez o óbvio. A gente fez umas one-shots. Os personagens deles. Então a gente construiu, né? A gente construiu juntos os personagens, basicamente usando as regras do livro do jogador. A gente evitou usar todos esses compêndios que saíram depois, taxa, esse tipo de coisa, mas ainda tem, tá? A gente ainda vazou alguma coisa desses livros, mas o primeiro momento a gente evitou. Aí depois, a gente jogou os jogos, mas o jogo em si, as one-shots eram mais para mostrar a mecânica, porque era coisa elementar, assim, a Gabi, ela joga com uma Bárbara, então, como é que bate? Joga um dado de 20. Qual é o dano? É o dado de 12. Entendeu? E aí ela tinha que entender as possibilidades de como mecanicamente fazer aquele personagem se movimentar. O que é uma ação, o que é uma ação bônus, o que é uma reação, né? Então a gente fazia um shot que criava condições específicas para que eles pudessem usar todos os poderes e não necessariamente focada na narrativa. Porque como todos os nossos jogadores são atores, aí o laboratório era diferente. Aí, como o Noite de Jogo, aí a gente conversava sobre o processo do método do improviso, que no RPG, um dos maiores problemas que eu vejo assim, em mesas não streamadas, né, mesa de galera mesmo, são os jogadores que eles não tendem a jogar em grupo. Então, uma missão, cara, então eu vou roubar o rei. Não, mas o rei tá dando a missão! Não, eu vou matar o rei e roubar a princesa e vou pro outra cidade que não tem nada a ver. E aí o mestre preparou toda uma aventura e o pessoal meio que desvirtuou a aventura vai pro outro lado, né? Total. Só que no Noite de Jogo a gente tem os mapas. A gente investiu nesses mapas. Exato. Tem um roteiro, né? Eu vou para a caverna do oráculo, eu vou para a outra cidade, eu não tenho esse mapa. Então não é que a gente queria direcionar os nossos jogadores, mas antes da gente começar o Noite de Jogo, ocorreu uma conversa assim, joguem em grupo, entendam o processo do improviso, que é aceitem as situações e colaborem com elas, construam em cima das situações, e não construam novas situações que não tem nada a ver com a proposta apresentada, né? E aí, essa parte, eles tiram de letra melhor do que eu. Então quando o Noite de Jogo, assim, uma das coisas que eu mais tenho orgulho é o arco da história. Eu acho que todos os 6 personagens eles têm um arco super bonito, super funciona junto com a história principal. E eu acho que não funcionaria tão bem se os meus jogadores não entendessem narrativa. Então eles me entregaram assim tanto material durante o jogo que a gente foi construindo junto. Alguém me dava uma ideia, eu jogava, eles jogavam de volta, assim. E isso funcionou bem.
E aí tudo que eles tinham que entender era a mecânica. E a mecânica é a parte mais simples, né? É só tempo. Até o final de toda a aventura a gente já tava conseguindo tranquilamente, né? Foi mais nesses ensaios, aprender realmente a movimentar, aprender as possibilidades, aprender quais são todos os ou poderes ou formas de bater. No começo era mais engessado, e aí a gente foi começando a ficar mais criativo, eu vejo, com o passar da narrativa. Mas tem uma parada que é muito legal do jogador iniciante, vamos dizer assim, que o jogador antigo, ele tá fixado em certos moldes, né? Ele vai lá e bate, vai lá e bate, vai lá e bate. E a pessoa nova, ela não entende que se ela, sei lá, exemplo da Yas até, a Gabi, se ela jogar uma caixa vai dar menos dano do que a arma dela. Mas jogar uma caixa é muito mais legal visualmente Muito mais do que legal. bater, entendeu? Então eles fizeram coisas que geralmente o pessoal não vai fazer, e isso foi muito bacana, foi muito massa. Só pra explicar, a Yas é a personagem da Gabi, né? É isso. Eu só queria dizer que, assim, não existe a bíblia de como se jogar RPG, mas eu quero recortar da Gabi até vocês dois terminarem de falar e mandar isso pro mundo inteiro. Porque foi lindo. O que eu ouvi aqui me deixou arrepiado. Isso foi lindo, gente. Foi lindo demais. Isso é RPG de mesa. Foi incrível. Mas já aproveitando a deixa de vocês, vocês estavam de casting e tal, de como vocês escolheram, como que funcionou exatamente esse processo de contratação, de seleção dos atores? Na verdade, a gente primeiro desenvolveu o projeto em si, né? A gente teve que fazer o conceito do projeto para entender como é que seria essa seleção. E aí a gente realmente abriu um casting, né? A gente abriu um casting call aqui em Florianópolis, em que a Gabi, inclusive, é produtora do projeto também, né? Nós três aqui somos produtores do Noite de Jogo, estamos na equipe de produção. E a gente organizou uma chamada de casting. Nossa, vocês lembram quantas pessoas deu? Deve ter dado umas 30, 40 pessoas? É por aí. Caramba! Foram 2 sessões e tiveram 2 fases. Então, no começo, foram enviados vídeos, preenchido o formulário de todos os atores, foram selecionados, eles foram ao vivo fazer o casting, participar de dinâmicas em grupos de improviso, de criação de personagem. E aí a gente escolheu, assim, baseado em vários temas, assim, primeiro disponibilidade, né, localidade, se a pessoa já tinha ou não jogado RPG, a gente precisava dos 2 grupos, né, a gente pedia compatibilidade entre o grupo em si, né, personalidade, talento, vários quesitos. A gente foi montando o grupo dentro das possibilidades que a gente tinha. Mas Florianópolis é uma cidade relativamente... O grupo artístico não desconhece, né? Não desconhece. Tô pensando aqui, a gente já conhecia todo mundo do elenco, né? Antes do projeto. Eu acho que sim. Eu não conhecia. Não conhecia, eu já conhecia todos. Já conhecia todos. Eu tinha visto quando o cara tem contato, né? O cara tem network, contato, ele conhece todo mundo, né? Natural. Não, mas é porque eu sou produtor, né? Então, aí, ó. Então, aí sim, mas eu já conhecia todo mundo já. Então é uma equipe assim que, além de ter atendido os requisitos que a gente precisava para atender o Noite de Jogo, eu acho até legal falar um pouco do conceito do Noite de Jogo, né? Por que essas pessoas... por que o nosso projeto é diferente dos demais streamings. Mas são pessoas não que só que se encaixavam nessa proposta, mas são pessoas que, como eu já conhecia, eu já confiava, né? Eu sabia que eu ia entregar. Entendi. E agora uma pergunta um pouco, talvez, traiçoeira, assim, que vai pros 3 aí, né? Pra Gabi, especificamente, se ela teve inspirações em personagens, em atores, pra aderir nos seus trejeitos, né? Pra fazer a personagem, na personalidade da personagem, pro dar a mesma coisa... E pro mestre do jogo, quais são as inspirações para criar o universo? Porque apesar de vocês jogarem um sistema que já existe, vocês criaram um cenário original, né? Isso mesmo. No meu caso em específico, sim, procurei várias referências, tanto nesse universo quanto em filmes, em séries. Por quê? Como atriz, geralmente eu não pego personagens muito agressivos, como a Yas. A Yas é uma personagem mais irritada, mais fala na cara, quer bater na pessoa. E aí, eu, por talvez
característica física, por voz e tudo mais, eu não pego personagens tanto assim. Precisam de muita caracterização para atingir isso. Então foi um desafio nesse sentido também, de explorar essa energia mais agressiva. Eu fui atrás desse tipo de reação. Mas é tudo muito construído durante a aventura. Então, para mim, esse foi o maior desafio, sabe? Interpretar algo que não estava na minha bagagem de personagens. Interessante, interessante. Cara, sei lá, deixa eu ver. Na verdade, assim, ó, eu tinha uma série de ideias do personagem até começar a jogar com ele. E daí minhas ideias não foram tão legais quanto as situações que foram se colocando na frente. Então teve coisas que eu imaginava que eu poderia fazer e poderia utilizar, e ações que eu poderia utilizar, mas as situações que se apresentaram acabaram sendo diferentes, porque quando você está pensando em ações e o que seu personagem faria, e trejeitos e tudo mais, você está pensando isolado, né? Sem os outros. Sim. Mas quando você coloca no mundo, ou a interação com tanto o Jô, ou com o resto do elenco, aí mudou tudo, né? Porque o pessoal tira... É tipo quase que um mestre planejando uma aventura, e depois você chega lá no meio e a galera vai para outro lugar. Então teve um pouco de adaptação nesse sentido, mas eu acho que o produto é muito melhor do que eu originalmente tinha imaginado. Entendi. Isso aconteceu com todo mundo, cara. Assim, ó, Daniel, cara, todo mundo trouxe personagens muito ricos com muita bagagem, né? Muita coisa, muitas possibilidades, muitas sementes que a gente poderia explorar durante o jogo. E aí, eu acho que sei do que tá falando. Tem certos pontos da tua bagagem que tu criou que a gente acabou não utilizando. Mas eu posso te tranquilizar que eu acho que quase todos os personagens, eles têm algum item que a gente acaba não conseguindo ir pra frente. Porque assim, ó, uma das minhas premissas como mestre, eu queria que a aventura tivesse importância para os meus personagens. Então eu não queria que eles estivessem se aventurando por um pacote de moedas, sabe? Matem um monstro e ganhem 50 moedas de ouro cada um, que pouco importa. Então, as premissas iniciais vocês não são aventureiros, vocês moram nessa cidade e vocês têm tudo a perder nessa cidade. Então, se essa cidade ficar em perigo, é a sua família, a sua vizinhança, a sua comunidade. Então, cria raízes. E eu não queria que ninguém repetisse classe. Era basicamente isso. Para todos os nossos jogadores. O Daniel, ele tem um personagem um pouco diferente. Porque o Daniel, ele tem, como eu, ele é um cara que joga personagens mais de tantos anos. Black anos. E isso certamente ia se representar em jogo, sabe? Por mais que outras pessoas jogassem, o Léo, ele é um grande jogador de RPG, ele joga com o Corba, o druida. O Léo não só é um jogador de RPG, como ele tem mestrado em RPG. Caramba, imagine. E ele tá pleiteando um doutorado, se eu não me engano, na área de RPG também, né? Então ele é um acadêmico da área. Então, claro, tinha mais gente com experiência, mas eu sabia que o Daniel, certamente, ele ia, sei lá, na hora da fogueira, sabe, do acampamento, ele ia falar assim, cada um vigia uma hora, coisa que talvez os outros não pensassem. Vamos pra dungeon, tem que levar uma corda, porque ele é um jogador velho. Então eu queria eu sabia que o personagem do Daniel deveria ser experiente num grupo de novatos. Então todo mundo ali tem essa premissa, e o Daniel não, ele entra com um personagem experiente. E aí a gente construiu juntos essa ideia do Casamir. Em podcast a gente chamaria ele de Orelha, né? Ele é o personagem Orelha do podcast, né? Mas eu até acho muito legal vocês fazerem esse plano, porque é muito comum, Walter e eu, a gente passa por isso, a gente mestra pra muito novato em Capa Cósmica, aqui no Capa. E a gente sempre convida algum amigo experiente e fala, vem você e o resto é novato e você vai me ajudando. Você vai fazendo essa ponte pra mim, você vai me dando os ganchos, você vai unindo o grupo. Então é bem real isso que tu tá falando. Isso, ele é quase que um capitão, né? Vai você por ali, você por aqui, vai por cima, por baixo. E aí, integrando. E, por exemplo, a dinâmica... É legal até que vocês dois estão aqui, porque a dinâmica do Casamir, que é esse guerreiro que, teoricamente, tenta se impor como um líder mais experiente, e a Yas é uma bárbara que não aceita ordens. Então ela vai por lá, não, eu vou fazer do meu jeito! Eu vou até perguntar sobre essa dinâmica mesmo. A gente sabe, né, quem acompanha RPG, quem já ouviu, mas às vezes quem tá de fora às vezes se assusta, porque é normal que personagens numa mesa de RPG entrem em conflito. Como foi pra vocês lidarem com os conflitos entre os personagens para tornar aquilo interessante
sem acabar assustando a mãe da pessoa que tá assistindo. Igual minha mãe se assustou muito ao ver a galera que tá jogando RPG em live brigando e minha mãe achando, eles estão discutindo de verdade? Eles estão brigando no jogo? E eu, não, mãe, eles estão nos personagens. Como foi pra vocês trabalhar os conflitos e as alianças entre os personagens? Quem joga fala. Eu acho que todo mundo da mesa entendeu bem que eram personagens. A gente, quando tinha alguma discussão no sentido de pegar no pé ou não gostar de algum personagem, eu vejo que foi trabalhado naturalmente, assim, que ali todo mundo compreendeu. Agora, se a mãe de alguém vai ficar chateada, aí tu jogou uma pergunta que eu não tinha pensado ainda. Não sei se alguém de fora pode não sacar, mas eu acredito que sim, porque é diferente, não, o personagem da versão nossa jogadora. Tem uma coisa que eu vou retirar dessa que a Gabi falou, que é muito legal. Foi uma coisa que eu notei no começo. Quando a gente foi explicar a dinâmica do RPG, o pessoal que tá trabalhando geralmente com meio artísticos, né, ator, a gente tem que explicar que são duas vozes que você tem no jogo. Você tem a voz do personagem e porque eu tô aqui, eu falo assim, então, sei lá, taverneiro, me traga uma cerveja. Aí você olha pro mestre e fala, eu vou levantar e vou até, sei lá, outra mesa. Então, é a mesma pessoa falando, mas são duas ações diferentes, porque é a ação e a fala, né? E isso no começo, no início, era uma coisa que tinha um pouco... Como é que você vai saber? Eu lembro que já tinha essa pergunta, como é que o Jô vai saber que eu não tô falando e que eu tô agindo? Muito bom. Porque se você tá inserido no meio, isso é muito tranquilo. Você super sabe que vai ser assim. Mas se tu vem de fora e não conhece, é uma dificuldade que existe. Então, a Gabi falou, eu lembrei agora, eu não queria perder a oportunidade. Tem outra coisa assim, que eu acho que foi super bacana na questão dos conflitos, duas coisas que eu queria apontar. É um grupo, basicamente um grupo de atores trabalhando com improviso, até os conflitos, eles acabam puxando humor, sabe? Por mais que a situação seja tensa, os atores conseguem construir uma cena ali pensando que é uma cena de entretenimento. Eles não estão tentando buscar só uma verdade cênica do tipo, eu te odeio e nunca mais vamos falar. Eles estão tentando fazer uma cena de entretenimento ali. Então, e outra coisa, eles estão pensando num arco mais longo. Então, todo conflito que é plantado, ele possivelmente, os atores já estão pensando numa consequência, né, que vai acontecer mais lá na frente. Os conflitos não são esquecidos, entende? Apesar, às vezes numa mesa de RPG, a gente planta uma coisa e acaba não funcionando, mas a nossa mesa era consciente de quando acontece um conflito, uma desavença, ela mais pra frente ela vai ser resolvida, seja com quebra desse conflito, né, a partitura, ou uma reunião baseada num negócio. Pô, eu não tinha percebido isso no teu personagem, eu não tinha nem visto. Eu achava que tu era de tal jeito, mas agora, depois de 2 aventuras, eu te entendi melhor. E aí essas conversas acontecem depois de novo, sabe? Então elas têm solução. Eu acho super bacana isso. Total. Eu concordo muito com o teu ponto. Eu acho essencial e acho que fala muito sobre o desenvolvimento desses personagens, como eles estão aprendendo a conviver e se entender. Muito legal. Cara, isso é uma parada muito bacana, porque até tá no Shorts, tem uma hora que a Gabi fala assim pro Corba, né? A Yas fala pro Corba, nossa, esse cara foi muito legal de trazer. E a Saori, que é a personagem da Helena, fala assim, eu não sou legal de trazer? Foi muito autêntico aquela fala dela, assim, e eu acho super engraçado, porque criou-se um conflito ali que é muito divertido, ficou muito bacana de acompanhar. Então, e como o Jô falou, tem esses conflitos e depois eles acabam voltando de outras formas. Muito bem. E você falou aquilo ali, tipo, como é que eu vou diferenciar do que é a ação, do que o personagem está falando? Mas até, tipo, anos de que a gente joga RPG, às vezes a gente tem esse problema, às vezes também, né? Aí o mestre fala, mas você fez isso, e fala assim, não, mestre, você estava falando como jogador, não como personagem. Quem nunca passou por isso, né, cara? De sem querer falar alguma coisa e o mestre acabar entendendo que era o personagem falando, mas na verdade era você comentando com alguém, né, alguma coisa. Mas tudo isso vai se moldando naturalmente. Querendo ou não, até a forma que você fala muda, né? Quando você tá declarando uma ação pro mestre, de quando você tá falando com o personagem. Porque quando você tá falando com o personagem, você acaba botando uma carga emocional nas falas do personagem. Você não vai botar quando você tá simplesmente escrevendo alguma coisa pro mestre, né? Então, essas coisas realmente vão se moldando meio que naturalmente.
Mas isso acontece no nosso jogo. A gente não retirou, né? A gente dá uma afinada na edição pra não ir tudo, porque às vezes, sabe, acontece aquela coisa da RPG, né? Eu tenho que abrir essa porta aqui. Aí 4 personagens tentam pro último conseguir. E isso foi 25 minutos. E aí na nossa edição não precisava, então a gente corta e deixa só o personagem que abre a porta, sabe? Mas conteúdo a gente não retira. A gente não retira das nossas edições, assim, tudo que acontece realmente tá lá. E tem essas coisas, assim, eu me lembro vividamente da Helena. A Helena joga com uma clériga e ela fala, eu vou jogar sono aqui. Aí eu falo, aí tu vai jogar? Não, é hipoteticamente. Não, mas... Que bom. Não, mas não era a minha personagem, era eu perguntando. E essa discussão tá em câmera, sabe? Que legal. Poxa, que bom que vocês deixaram. Isso é muito porque legal. a gente quer. É um jogo autêntico. A gente jogou 40 horas de RPG pra falar nesse programa. 40 horas? 40 horas. São 10 episódios, né? A gente jogou 40 horas e a gente tá ali. Tudo que acontece num jogo de RPG. Eu como mestre, eu já revisei, não vou nem falar onde, mas eu sei que tem hora que eu erro a regra, sabe? Eu falo assim, é assim, mas passou. Excelente. Isso não errar uma regra. Ué. O Miguel não mas é porque o Miguel ele é um androide, ele não é uma pessoa. Pessoas costumam errar as regras, é normal. Eu escrevo pra RPG, eu não posso errar a regra. Eu me atrapalho tudo com a editora. Tem uma parada super legal que é o seguinte, né? Acho que a gente tem todos os elementos clássicos de uma mesa de RPG, inclusive os jogadores fazendo uma side quest que não era necessária. E por causa disso, que o projeto originalmente queria ter 8 episódios e a gente tem 10, porque a gente fez essa side quest. Que maravilhoso, cara. E não saiu, então isso tá lá. Então isso por si só é uma coisa muito bacana, porque reflete realmente o quanto a gente... E dá pra ver na cara. Assim, ó, eu já sei o momento, eu não vou dizer pra não estragar, mas se tu prestar atenção no Jô, ele tá muito... Vocês vão mesmo fazer isso. Certeza, sabe? Tem um episódio que dá pra ver minha cara inteira, assim, eu falo assim, não acredito, cara. Foi um momento assim, porque... Quando a gente tava planejando noite de jogo, a gente roteirizou uma aventura, né? E claro que a gente sabe que você vai ter que adaptar, porque RPG é assim, os jogadores vão jogar do jeito deles e você tem que ser maleável. Mas teve uma hora que eles saíram do trilho, assim, saíram completamente. E eu falo assim, na minha cabeça, dá pra ver no episódio, dá pra ver eu muito preocupado, muito bravo, assim. E volta e meia eu trazia um NPC, sabe? E chegava um NPC e falava assim, ei, vocês não querem mesmo ir por aqui? E ele, não. Vai, muito bom. A gente tava muito focado em resolver o desafio na nossa cabeça. E assim, o Jô falando depois, que, enfim, tinham essas dicas ou essas formas de fazer a gente voltar pra trilha, mas, nossa, é muito diferente você estar ali na adrenalina de resolver algo, né? Cara, isso é lindo. A gente ignorou tudo que, sabe, que o João foi tentando nos ajudar a voltar pro trilha, ele te ignorou, assim, veementemente, cara. Mas assim... Essa é história demais, né? Eu saí preocupadíssimo esse dia da gravação, preocupadíssimo, do tipo, meu, cara, como é que eu vou voltar na aventura, o que eu vou fazer? E aí, tipo, tudo deu certo, né? E depois na edição, esse é um grande episódio. Que legal. Olha só. Mas, Jô, isso que vocês descreveram, isso é muito lindo, porque uma das partes mais difíceis de escrever uma aventura, quando eu vou entregar para qualquer sistema, como é que eu faço para qualquer grupo de aventureiros, de qualquer combinação possível, engajar nessa aventura? Porque eu vou escrever e ela pode ser vendida para qualquer um. E é a parte mais difícil. É muito mais fácil você fazer o meio e o final do que fazer uma boa introdução que tenha gancho pra qualquer personagem. E é muito bom porque às vezes o gancho pra você tá mega óbvio, tipo, isso vai fisgar o jogador. E aí acontece o que você falou, na hora o jogador só não vê e segue. Isso é legal. Olha só, o que eu vou te falar. A gente tem a intenção, né, dependendo do sucesso do projeto, da gente realmente escrever a aventura Passagem de Ladon e fazer um PDF pra galera, né? Só que isso que você falou faz muito sentido, porque assim, ó, os motivos, ninguém nunca vai jogar igual o nosso grupo jogou, porque todos os grupos vão ser diferentes. Então, é porque a Gabi construiu a Yas, né? Quem a outra pessoa vai jogar vai construir outra pessoa. Então, eu tenho a linha da aventura,
Mas eu gosto de preencher com as características, com a vida daquele personagem naquela aventura. Então eu trago motivos especiais para ela, eu trago ganchos assim para ela que vão fazer sentido. Eu faço os chefões, as aventuras terem conexões especiais com esses caras que estão ali vivendo aquele mundo, né? E isso não dá para botar num PDF, porque cada personagem vai ser um personagem. Eu não tenho como explicar como fazer para todo mundo, né? E aí que entra o trabalho do mestre. Exatamente. E é muito engraçado porque é tipo, quando você quer demonstrar que alguma coisa não é tão importante, não é ameaçadora, é muito difícil. Tem aquele famoso episódio do RPG, né, que é a porta. Tem a porta que é só você abrir, mas os jogadores vão querer analisar a porta, ver se não é uma armadilha, ver se não é um mímico, ver se não tem magia, ou lançar detectar magia e ninguém passa no teste pra saber se é armadilha ou não. Aí todo mundo começa a entrar em desespero pra abrir a porta e no final não tinha nada, né? Mas como tem esse mistério que é difícil a pessoa saber, né? Tipo, o que tem ali? Então fica essa paranoia absurda e às vezes é uma coisa muito perigosa e ninguém se toca. Vai lá e bota a mão e deu ruim, né? Tem vezes que acontece o contrário, né? Você tá descrevendo uma cidade e tu fala, e vocês passam por um mendigo que tem uma perna decepada e vocês percebem que ele participou do exército e tal, porque tu quer mostrar um ambiente vivo, né? Um ambiente que respira e que tem consequências e tudo mais. E daí o pessoal, esse mendigo tem a ver com a aventura. E eles vão em cima e não tem. E daí tu, caraca, gente, que eu... Agora ele tem que estar na aventura, aí você, né? Você bota, né? Eu tava pintando o cenário, mas os jogadores colocam o cara, assim, ele certamente é o chefe, é o líder da resistência. Cara, então... uma coisa que acontece comigo, não importa a vez que o mestre às vezes tem um NPC que ajuda o grupo, né? Esse NPC, os meus jogadores sempre vão achar que ele, por algum motivo, é um vilão escondido. Os meus jogadores... nunca confio nos meus NPCs que são bonzinhos. Jamais. Eu não sei. Eu acho que eles acham que sou uma pessoa ruim, que vou trair eles a qualquer momento. A modulação da voz é alguma coisa que eles estão captando. É que eles pensam assim, o mestre tá sempre tentando me ferrar, sabe? O mestre tá sempre tentando me ferrar. Não é possível que ele botou alguém pra me ajudar. Tem alguma coisa errada aí. Isso é uma coisa legal que você falou. A gente tem uma forma de mestrar, eu digo a gente, no sentido noite de jogo, né? Que é bem diferente do tradicional, porque muitas vezes você vê os mestres, existe essa ideia, tá? Eu acho que tá no inconsciente coletivo, que o mestre tá contra os jogadores. Mas não, né? O mestre... Porque se o mestre quisesse matar os jogadores, ele estala os dedos e fala, olha, pega um raio, morreu todo mundo e acabou. Sim. Então você tá jogando com os jogadores, não contra. E muita gente pensa que existe isso dessa forma, né? Que existe essa dualidade, que ele tá lá pra atrapalhar, que ele tá lá pra te sacanear. Quando não, ele tá lá para te proporcionar um tempo bacana, para você se divertir, assim como ele. Ele quer colocar um desafio que você consiga passar, mas que te dê trabalho. Não quer que seja nem fácil nem difícil. Então, é uma posição bem complicada para poder tu conseguir regular isso tudo. E eu acho que no Noite de Jogo, a gente faz de uma forma bem bacana. O João vai falar melhor do que eu disso, né? Mas a gente faz com bastante diversão, vamos dizer assim. Outro dia a gente tava num evento, eu acho que aquele dia que a gente tava jogando em Curitiba. Foi em Curitiba que você tava, né, Walter? Não, foi em Floripa. Foi na estrada. Tava no Stum. Tá, beleza. Mas a gente tava jogando em Curitiba, e aí é que você tava na mesa do Daniel, né? Não, é quando ele jogou no evento do Stum, naquele evento do Game Fest. O Game Master pra mim foi o Daniel, e eu acho que você não tava lá. Hoje, inclusive, é a primeira vez que a gente se conhece. Então... Aí a gente tava jogando, a gente faz várias mesas por aí, né? Porque a gente tá divulgando o projeto, então a gente vai em várias lojas de RPG e joga com a galera aí com os mapas do jogo. E eu acho engraçado quando alguém pega e rola um 19 e vira assim o mestre, mestre, se ferrou! Eu rolei um 19! Aí eu, meu Deus, que droga, vocês estão se divertindo, né? Exato, exatamente. Esse é o meu objetivo, né? Então, é isso, você tem que dar um desafio grande o suficiente para que a superação seja uma recompensa, né? Que a pessoa esteja gostando daquilo. Não pode ser fácil o suficiente. Então, e eu acho que mais do que ser fácil ou difícil é a motivação, sabe? Então, uma coisa que acontece no Noite de Jogo, a gente tomou muito cuidado, o Noite de Jogo, para falar um pouquinho do projeto, ele tem uma conceituação de ser uma produção audiovisual. Então, a gente construiu um estúdio próprio,
A gente construiu os mapas, a gente fez todas as minis, a gente tem ilustração, a gente tem animação, a gente tem mixagem de som, a gente tem efeito especial, né? Então, quando uma mini do bonequinho lança uma magia, a nossa equipe de efeitos especiais faz essa magia de fato acontecer na tela. E isso também ela não é só visual, a nossa conceituação de produção. É de projeto em si. Então, ela é escrita dessa forma. A aventura acontece de uma forma seriada. Então, cada episódio leva pro próximo, eles não são isolados. Então, a gente sabe que no RPG tem gente que gosta mais da parte narrativa e tem gente que gosta do combate. Então, que a gente quis balancear. A gente tem episódios que são narrativos e episódios de combate. E esses episódios de combate é uma coisa que acontece em algumas mesas, por exemplo, o pessoal tá viajando, aí joga na tabela aleatória, 4 lobos atacam você, ocorre o combate, mas aquilo não tem consequência na história, sabe? O cara tava indo salvar, sei lá, tava indo numa caverna de goblins, recuperar o caneco dourado, mágico, e os lobos atacam. Aquilo não vai fazer nenhuma diferença. É uma batalha que vai passar e os jogadores vão esquecer daquela batalha no jogo. Ela não tem consequências, não tem nada. Todas as batalhas de noite de jogo, elas estão intrinsecamente ligadas na história. Elas acontecem porque eles ou vão levar uma pista ou eles estão resolvendo um grande problema da vida deles. Então todas as batalhas têm consequência real na vida dos jogadores, ou eles aprendem uma lição com aquela batalha, sabe? Então são batalhas não só recompensadores na dificuldade, mas para a história daquele personagem. Assim, eu posso até perguntar para vocês, mas se vocês parar para pensar, todas as batalhas do Noite de Jogo, o personagem de vocês é afetado, não a vida dele é afetada de alguma forma. Sim, todo combate ele tem um significado. Ele não tá lá. Deixa eu falar de novo. Se a gente tira o combate, a gente perdeu o conteúdo do programa. O contrário, se você pega uma mesa tradicional e o cara vai ser atacado por 4 lobos, você tira aquele combate, não mudou nada na história. O nosso, se você tirar, você mudou a história. Porque os personagens são mudados pelos combates, né? E eu acho que a diferença tá aí. Eu acho que a grande diferença do RPG tá aí. As coisas têm consequências na construção do teu personagem, seja a história, seja o combate. E o combate é uma história também. E eu vou admitir que o que mais me chamou a atenção no projeto de vocês foi saber, quando o Walter comentou comigo que vocês eram, principalmente o jogo, mas como um todo, são voltados para a área de cinematografia, né? Porque a gente costuma ver vários narradores e tal, os autores, mestrando e tudo mais, mas eu fiquei muito interessado, porque para mim seria a primeira vez que eu veria uma produção onde tem uma equipe que já vem de uma área de roteiro, de uma área de produção de audiovisual. Então, eu tava muito ansioso para ver a narrativa que vocês estão apresentando. Eu tô muito curioso para acompanhar essa história, ver o desenvolvimento desses personagens e ver a transição disso visual, que eu já tive alguns spoilers olhando no Instagram de vocês e tudo mais, de alguns elementos. Vocês destacam a magia na tela. Quando o druida se transforma numa criatura, vocês trocam o token com um efeito mágico. Tipo, não tem nem palavras pra descrever, sabe? Eu só batia a palma por cada Instagram e ia pro próximo. Batia a palma e ia pro próximo. Eu tava incrível, assim. Então eu tô muito ansioso, de verdade, pra ver essa história que vocês têm pra contar, pela maneira como vocês querem contar. Tô muito ansioso mesmo. Já pegando esse gancho de tudo isso aí, foi perfeito essas últimas colocações, porque eu queria perguntar justamente sobre os desafios de design, de produção, equipe de filmagem. Como é que foi tudo isso? Como é que vocês arranjaram tudo isso? Vocês tiveram dificuldade? Foi fácil? Acertaram de primeira? Como é que foi? Nada é fácil nessa vida, né? Nada é fácil nessa vida. Cada departamento teve as suas dificuldades, né? Eu acho que nada é tão fácil quanto botar no papel, né? Quando a gente transforma a realidade, sempre vai ter obstáculos. Então, a gente teve vários problemas físicos mesmo, sabe? O nosso estúdio era pequeno, a gente tava visitando no verão, foi um baita calor, o ar-condicionado não dava conta, a câmera superaquecia. Depois a gente demorou um tempão pra editar mais do que a gente imaginou. Eu acho que os mapas demoraram mais tempo do que a gente imaginou. Tem um mapa que a gente começou a fazer que não deu certo, demorou mais do que a gente pensava, sabe? Não é fácil fazer mini no Brasil, sabe? De qualidade. A gente teve que procurar bastante, e às vezes as coisas demoravam para vir. E a ilustração é mais conceitual, né? A ilustração, por exemplo, a gente queria escolher um design
A ideia é quando você vê Simpsons, você sabe que é Simpsons imediatamente, você bate o olho, Simpsons. Você não precisa ver escrito que é Simpsons, né? Então a gente queria que Noite de Jogo tivesse esse elemento visual, que batesse, isso aqui é Noite de Jogo. Então a gente quis fazer todos os vilões, todos os personagens no mesmo formato, né? E só que o trabalho é infinito. Sempre que a gente terminava um personagem, falava assim, esse aqui não precisa, né? Aí ia pra edição, e tipo, não, vai ter que fazer. Aí a carga de trabalho só aumenta, porque tem que desenhar um personagem, aí vai pra equipe de animação pra fazer o fundo e a animação, e aí tem toda a questão da trilha sonora também, que é um desafio, mas assim, a gente trabalha com audiovisual, entendeu? Não é nada diferente de qualquer outra... É mais um perrengue que vocês já estão acostumados a lidar, pelo visto. Em resumo, eu te falo assim, não é fácil, tá? Não é fácil. E por isso que a gente tá torcendo muito pelo projeto, porque para fazer um segundo, a gente certamente vai precisar de apoio. Entendi. Uma coisa que eu tenho muita curiosidade é como vocês fizeram esse mapa. Vocês contrataram alguém para fazer? Foi um artista plástico? Vocês fizeram em 3D, em impressora 3D? Como é que foi feito isso? Cara, o mapa é uma junção de tudo que tu falou. A gente, porque ele foi contratado, a gente tem uma equipe de direção de arte. Os mapas foram sendo feitos com a maior parte deles é artesanal, vamos dizer assim. Ele é utilizado de forma artesanal, mas tem itens que foram comprados, tem itens que foram mandados fazer. Então ele é uma coletânea de soluções diferentes para chegar naquilo ali. Não existe uma solução única. É uma série de soluções para o mapa chegar daquele jeito e ele mostrar na tela até de mudança, de teste. E assim, o mapa por si só é uma parte que, e daí eu vou aproveitar o momento, né? Que quando a gente viu o primeiro mapa, que é o do Cemitério dos Heróis lá, foi quando a gente olhou um pro outro assim, lá com o artista, e a gente, na cabeça deu aquele negócio, né? Puta, isso aqui vai dar bom. Isso aqui vai ser foda. Que legal. Quando a gente viu o primeiro mapa ao vivo, assim, a gente falou assim, não, vai ser massa. É uma equipe de artistas plásticos, né? A gente passava o conceito para eles, então o Noite de Jogo, por ser a gente quer que seja uma porta de entrada também para novos jogadores de RPG, então tem uma preocupação de que ele seja muito elementar, que a pessoa saiba que aquilo é um mundo de fantasia. Então, são 4 mapas de batalha que a gente utiliza e eles são todos tradicionais. Então, o que eu posso dizer? A gente tem um cemitério de heróis, que é quase que um templo, né? O segundo é uma caverna. O terceiro é uma escola de magia. O quarto é uma cidade medieval. São todos elementos muito, muito fáceis de referenciar com a fantasia que a gente conhece, né? Senhor dos Anéis e Dungeons and Dragons. Então eles foram feitos, a gente não queria fazer uma coisa assim muito mirabolante, a gente queria que fosse super reconhecível. Então a gente dava referências para esses artistas plásticos, eu quero que o cemitério seja assim, assim, eu preciso de um altar, e porque o meu chefão vai ter esse poder, eu preciso dessas coisas aqui. E aí eles meio que tinham liberdade criativa para montar um mapa. E a gente passou, o nosso grupo de artistas plásticos, eles também não jogavam RPG. Então a gente teve que brifar eles na questão assim, de como fazer uma escada, qual é o tamanho de um quadradinho, né? Porque o bonequinho vai andar. Qual é o tamanho do mapa, a dimensão do mapa. Então a gente trabalhou muito com eles na questão de escala também. As escalas das coisas, porque eles têm essa capacidade visual de fazer os mapas do jeito que estão, e quem quiser ver ele no nosso Instagram, no nosso YouTube, eles estão lá já, os 4 mapas já estão apresentados, para quem quiser ver eles em detalhe, mas a questão de escala, a gente teve que estar sempre... Tem uma questão assim, por eu e o Daniel, a gente quase que ser essas pessoas que jogam RPG há muito tempo, todos os departamentos a gente teve que quase que microgerenciar, entende? Porque a equipe de câmera, por exemplo, a equipe de câmera, eles sabem filmar como ninguém, beleza? Eles são pessoas que sabem. Mas eu tenho que falar assim, não, o que é importante pegar nesse frame? Porque como uma pessoa que não joga RPG, ela não sabe exatamente do mapa onde que tem que estar pegando. Então a gente vai ter que estar dirigindo eles, né? Então tem todo esse tipo de coisa, assim, o pessoal, quando fez a cenografia, se você vê os nossos jogadores atrás, a gente fez uma taverna deles, um cenário de taverna. Então a gente teve que estar lá microgerenciando a galera de as distâncias tem que estar aqui, do que vai aparecer na câmera, o que pode, o que não pode estar aparecendo. Então tem
um passo a passo de microgerenciamento ali que foi bem grande para um primeiro projeto. A gente espera, assim, que agora que toda a equipe entendeu, aqui de agora em diante vai ser mais tranquilo. Cara, eu fico... Foi louco, vai lá. Não, eu ia falar que eu fico muito feliz em ouvir isso de vocês, porque é o famoso todo mundo vê o produto pronto, né? Na última vez a gente entrevistou a galera que desenvolveu o jogo Fobia, e a gente quis dar esse espaço para eles falarem o quão difícil é ser programador no Brasil. Então, eu acho muito importante vocês falarem sobre as dificuldades mesmo. A galera vai ver o produto pronto, vai falar, pô, os caras chegaram pra jogar RPG e tal. Mas não, né? Tem toda essa camada de camadas e camadas e camadas para aquilo ser o que a galera vai ver, né? No dia 15 de setembro. Pô, gostei do callback aí. Mas, Miguel, só pra te dizer, é um processo tão longo que a gente começou a se conversar disso julho do ano passado. E começou de fato, acho que, sei lá, agosto, setembro do ano passado. Já tem um ano que a gente tá nisso, então é uma estrada longa, porque até tu, sei lá, como o Jô falou, o bonequinho tem que ficar, tem a distância do quadradinho da escada, tem o estúdio para construir, então qual é a distância que a gente vai ter, qual é o tamanho que vai ter o fundo. É uma série são muitos detalhes que tu vai saber só quando as coisas estão acontecendo. O ângulo da câmera, a distância que um fica separado do outro no próprio cenário, o jogo com a aventura também, então é um monte de coisa. Nossa, meus parabéns aí, porque olha, assim, pra escrever qualquer coisa maior do que uma aventura, uma campanha já deu um cansativo pra caceta, transformar tudo isso no que vocês fizeram. Cara, meus parabéns pra vocês aí. Assim, eu vou assistir muito feliz, mas fico mais alegre ainda em estar sabendo o suadouro que foi pra vocês produzir isso. Meu Deus do céu. E já quero aproveitar a oportunidade e jogar a bola pra Gabi. Gabi, falando sobre imersão, né? Você que vem da área da atuação e tal. Eu sempre comento com o pessoal que eu fui no Brasil, a gente tem pouco acesso a grid, token, etc. Então a gente jogava muito com o teatro da mente. Só mais velho a gente foi ter acesso a tudo isso. Então eu até brinco que quando eu vou jogar RPG, eu prefiro não ter o grid, só a cabeça. Porque eu vou lá e descrevo que o meu personagem corre, bate o pé na árvore, faz o giro, dispara a flecha, e depois eu pego aquele bonequinho e 1, 2, 3, 4. E aí eu brinco que isso pode atrapalhar a imersão, mas é uma coisa muito pessoal minha. Fala pra mim como foi pra você, ajudou a emergir mais, ou na hora de virar pro grid, você sai um pouco do personagem? Como é que é pra você essa imersão dentro do RPG? Não, eu vejo que a gente conseguiu manter a narrativa e o foco no personagem, mesmo quando tinha essa movimentação, ou tinha esse foco. legal. Claro que fica um pouco mais estratégico, talvez você pensava, em mais a cabeça do jogador do que quando são os momentos apenas de improviso, narrativa, mas eu acredito que a gente manteve mesmo assim, nessas conversas. Ah, que legal. Porque existe a discussão de sala de RPG, né, de que, calma, gente, é um jogo, né, não é um teatro, a imersão pode ser quebrada, não tem problema, mas eu queria saber do ponto de vista de alguém que vem da área de artes cênicas, né, a gente tinha essa como é isso? liberdade de quebrar também, a gente não manteve o personagem 100% do tempo, até porque a gente precisava perguntar se as coisas eram possíveis. Legal. Até eu já tava brincando nos comentários de algum post ali do Noite de Jogo, né? Que eu sempre falava isso pra ele, assim, Jô, veja se isso é possível. Porque eu ainda tava criando, entendendo o que dava pra fazer, e às vezes ele permitia, às vezes não permitia porque não dava. Então, eu vejo que a gente saía, mas sem esquecer do foco dos arcos, dos personagens, de como eles iam evoluir, dos aprendizados que eles estavam tendo a cada parte da aventura. Ah, mas eu perguntei pro Miguel até hoje. Miguel, é possível fazer tal coisa assim? 10 anos de jogo já e a gente ainda faz as mesmas perguntas. Exato. Não, mas eu acho isso muito legal, porque existe muito, né? Somente eu que venho de uma geração mais nova de escritores, a gente toma muita surra da galera mais velha, mais old school, que, assim, pelo amor de Deus, são pessoas muito específicas, tá? Não tô generalizando todo mundo. Mas eu já tomei muita paulada às vezes por causa disso. Não, você tem que ficar na imersão, você não pode ficar interrompendo o jogo, você não pode... E eu fico feliz em saber que vocês tinham essa liberdade, até pra galera poder ver que é um jogo, né? Por mais que tenha emoção e que você esteja atuando, ainda é um jogo, né? Isso é muito a ver com o estilo do Noite de Jogo. Isso é uma coisa que eu aprendi quando o João me chamou pro projeto. É uma coisa que ele me mostrou que é mais interessante o estilo. Por exemplo, muita gente hoje em dia fala, você tá jogando errado.
E não tem jogar errado no RPG. Quando, cara, né, acho que é uma premissa que não bate com o RPG. A pessoa dizer, você está fazendo isso errado, você está fazendo o que você quer fazer, o que te diverte, o que te deixa entretido. Claro que tem coisas que não são tão interessantes quando o cara fala que vai matar o rei ou vai sozinho para um lado, porque não vai ser tão legal. Mas eu não acho que tem uma forma errada da pessoa fazer as coisas quando tá jogando RPG. Então, isso é uma coisa muito próxima do que eu vejo do Noite de Jogo, que é mais focado no pessoal se divertir, ser uma coisa mais leve. Todo mundo tava com bastante liberdade, a gente ria bastante nas coisas quando a gente tava gravando, né? Ria da situação que estava acontecendo, quando parava a gente estava rindo, lembrando das coisas e se divertindo com isso. Então, acho que isso é um dos mais importantes. É um jogo, né? Como tu falou. É incentivado até, pra falar a verdade. O que uma coisa que a gente já falou é que, por exemplo, você é um jogador mais antigo e você vai montar um teu personagem, o pessoal tende a primar a eficiência, né? Então eu vou fazer um bárbaro e eu quero causar um monte de dano. Aí o cara vai lá e faz um combo. Vou botar minha força tal, vou pegar a fúria, vou pegar essa habilidade, esse talento aqui, vou pegar essa arma, né? E aí o que acontece quando a gente entra em combate? Esse cara sempre vai fazer a mesma coisa. Todo turno ele fala assim, eu vou bater com meu machado dessa forma com meu combo. E aí é uma mecânica muito repetitiva, né? Quando você tá num combate longo, o cara fez 10 vezes o mesmo movimento. Então no jogo a gente falava assim, olha gente, a gente não quer penalizar vocês por serem criativos. Então o jogo da Bia é muito interessante, muito engraçado até, porque ela é uma bárbara, e se ela fizesse sempre assim, eu vou bater com meu martelo em fúria e tipo com um ataque descuidado, ela certamente causaria um monte de dano todo turno, mas ela experimentava, entendeu? Então ela assim, eu vou pular naquela parede, vou subir ali e jogar não sei o que na cabeça do cara, vou empurrar o cara pelo buraco, pela parede, e não necessariamente ela causava mais dano, mas todo turno ela tava experimentando, e aí tipo, pra mim virou uma coisa, quase que um bordão dela, porque sempre que chegava na vez da Gabi e ela tava experimentando fazer coisa diferente, ela sempre começa assim, cara, tu vai ver isso então no combate. Vê se eu posso fazer isso. E aí ela veio com uma ideia mirabolante, assim, e assim, às vezes eu sabia que o negócio ia falhar, mas eu acho que pro jogo, pra história, a falha era interessante também, então eu não dizia que não podia, eu falava, não sei, tenta, né? Porque eu sabia que a Yas, depois, na falha, ela ia ter outra estratégia para sair daquele buraco e fazer uma coisa nova interessante. Então, o jogo do personagem não necessariamente é ser incrível turno após turno. É a gente ter a cena mais divertida e incrível possível para todo mundo estar jogando. Cara, e eu vou falar pra você que eu normalmente gosto dos personagens mais darks. Quando eu vou assistir alguma coisa, eu gosto do cara mais sombrio. Então, eu achei que eu fosse gostar mais da Alice, até ler sobre os personagens e tudo mais e ver os vídeos. Mas é o que eu falei, exatamente por causa da composição da Yasa, ela acabou virando minha favorita. Porque ela é uma bárbara inventora. Tipo, ela é a bárbara do grupo e ela é inteligente. Tipo, quando eu vi aquilo, eu falei assim, isso não tem como dar errado. Essa mesa não tem como dar errado. Porque os caras já vieram com um bagulho que vira por qualquer jogador de D&D de velha guarda e falar assim, amigo, novo, sabe? É pra uma nova galera, sabe? Se eu virar pra tem um cara que mestra aqui em Assis, que me ensinou muito a jogar RPG, mas se eu virar pra ele e falar assim, vou criar um bárbaro inventor, ele vai falar assim pra mim, cria, mas vai morrer, não vai sobreviver nas minhas campanhas não, porque essa combinação de estatística não dura muito. Porque no padrão do jogo não é o proposto. E ele é velhão mesmo, já tem quase 50 anos, a gente tira sarro dele. Comparado a gente que já aprendeu com ele, que tem 20 e poucos ainda. Então eu gostei muito da Yas por causa disso, sabe? Tipo, a Yas foi a certeza pra mim de que essa mesa ia vir com muita coisa pro meu público, sabe? Pra minha galera. Cara, mas ô Miguel, eu vou te contar um negócio, tá? Eu botei o meu personagem, o Casamir, e daí meus amigos que jogam RPG há muito tempo foram lá e falaram assim, cara, tu tinha um 16 e tu botou ele em inteligência? Tua destreza é 8 e tua constituição é 14? Cara, tá muito errado. Sério? Eu tenho certeza, Veio falar, entendeu? Mas tem um motivo por quê. Tem um propósito disso, né? Tem algumas coisas ali que são pra isso, mas o pessoal veio me questionar. Não, você tá fazendo errado. Cara. Exato. Você não otimizou a sua ficha, né? Que absurdo é esse? O guerreiro do grupo é o inteligente. Que negócio é esse? Que maravilhoso, cara. Ó, eu puxando a deixa aí do Miguel, a minha personagem preferida, que não teve como não ser porque eu me identifiquei ali no dia, eu peguei pra jogar, é a Saori. Que é a clériga patricinha de Beverly Hills. Cara, que personagem incrível.
Mano, nossa, muito bom, velho. Muito bom. Deu alguns takes ali, cara, não tem como não dar risada da atuação da. O que ela chama? Helena. Da Helena. Cara, Uhum. muito bom mesmo. Inclusive tem recortes no Insta de vocês também, de alguns momentos em que ela usa várias gírias populares, assim, na interpretação da personagem. E tava tudo bem. Também deixo meus parabéns pra você, porque existe muito isso do você tem que falar como alguém que vive na Idade Média, né? Como alguém que usa por obséquio, por exemplo. E não, sabe? Ela fazia os trejeitos Nossa, da mano, que personagem, é maravilhoso, personagem cara. incrível, velho. Nossa, se um dia tiver merchan disso, eu vou comprar uma miniatura pra mim, cara. Nossa, muito bom. Eu tenho guardado aqui até hoje a ficha que eu joguei lá na Stan da Saúde, velho. É muito bom mesmo. A Helena tem grandes cenas, cara. E ela é muito autêntica. E eu até gostaria de conversar com ela, assim, eu não sei quanto que ela tá em controle. Ou enquanto que ela simplesmente deixa rolar, porque ela graças assim a espontaneidade dela, sem falar muito assim, a cena da fuga dela é muito boa. Cara, É o famoso, sensacional, cara. aquela pergunta que eles fazem do Jack Sparrow, né? Será que ele planeja tudo ou ele vai improvisando no meio do caminho, né? É isso aí, cara. É mais ou menos isso. É mais ou menos isso. Ah, Cara, a gente muito- tem. A Helena tem umas caras que no nosso grupo que a gente tem do WhatsApp, a gente tem figurinhas das caras dela, cara. Ela sempre tem umas caras sensacionais, entendeu? Olha, ela é muito visual quando reage, é muito bacana. Cara. E assim, você falou uma coisa, eu acho isso tão. É uma coisa que eu não consigo entender. As pessoas falam assim, por que as pessoas não tentam falar com uma idade média? RPG não é idade média, né? Não. Não é Claro idade que não. média. Aquilo é um universo alternativo, né? Aquilo não é necessariamente o passado. Aquilo ali pode ser o futuro, pode ser 1000 anos na frente. Porque na Idade Média não tem as coisas que tem no RPG. A gente não tem magia, a gente não tem gnomos, a gente não tem monstros, a gente não tem dragão, né? A gente não tem itens mágicos. A Idade Média não era assim, gente. As pessoas não têm noção da diferença que é. Não existiria uma taverna igual a gente imagina que existe. Não existia a classe trabalhadora que ia no final do dia gastar dinheiro com alguma coisa. Não era assim que funcionava a sociedade medieval, né? E aí não existia a profissão aventureiro, as pessoas que andavam de um reino em outro se aventurando por aí. Tipo, isso é muito uma coisa que a gente criou e a gente tem esse bitolado de que não existiam pessoas que vendiam espadas na rua. Isso não existe, né? Não. E Walter, isso que você falou pra mim a temática central do nosso projeto. Na verdade, quando eu parei para pensar sobre isso, como é que o mundo do RPG funciona, qual é o sistema, né? A gente fala, não é um sistema capitalista, não é um sistema. É um sistema de aventureiros, né? Então, o mundo acontece onde tem aventura. No RPG, se não tem aventura, o mundo não acontece. Então, seria um aventuralismo. E Genial. O Brasil é muito bom. é isso. Muito bom. Esse é o tema central da nossa aventura Passagem de Ladon. O que acontece com a cidade quando ela deixa de ter aventureiros? Olha só. Caraca, essa é uma boa pergunta. Eu gostei. O que acontece, né? Nossa. Aspas, o que acontece com a cidade quando a gente tem aventureiro. Pegou, foi uma boa chamada. Atrai bastante atenção. Mas falando dessa questão de jogadores e os personagens, quando vocês foram fazer as artes dos personagens, o quanto os atores, na criação deles, na parte criativa de desenvolver o personagem, tiveram influência na arte, ou quanto a arte influenciou a criação dos personagens, dos atores para os personagens, como é que foi isso? Cara, eu vou responder que no meu caso foi bem detalhista, no sentido de eu que decidi quantos dentes o Casamir tinha na boca. Foi nesse nível. Porque a gente teve. É sério, é real, porque a gente botou mais dente, menos dente, daí via como é que ele tá muito agressivo, tá pouco agressivo. Que legal. Ele tem que ser um pouco intimidador, mas não tanto, ele também tem que ser relacionável. Até o fato de ele ter sobrancelha, ele não tem. Pois é, agora que eu não tenho. Mas ele tem sobrancelha, então tem esse. Cara, total. Acho que tem grande parte nisso, tem limitações também das miniaturas, né? Do que você pode conseguir imprimir, então acho que isso vai dar uma certa limitação ali, mas a liberdade que eu tive foi 100%, cara, total.
Entendi, cara, muito bom. E pergunta agora de fanboy, assim, tá? Como é que foi trabalhar com o Goves? Que ele fez a trilha sonora do Nerdcast Cthulhu, assim, que para quem... imagino que o pessoal ouvinte provavelmente conhece, né? Mas é o RPG lá do pessoal do Jovem Nerd, que teve uma trilha sonora original pela primeira vez agora com o Call of Cthulhu, né? E vocês estão trabalhando com ele também, trabalharam com ele também. E como é que foi esse processo criativo da parte musical? Cara, o Govs é incrível, né? A gente conheceu o trabalho do Govs, como a maioria do pessoal que gosta de RPG. A gente ouve, né, o Nerdcast, ouviu o Nerdcast RPG, e quem ouviu o último episódio, né, o quarto, todos eles têm uma trilha sonora fantástica, mas o quarto é outro nível. E aí a gente viu que o Jovem Nerd pesou muito, falando, a gente contratou um cara, o Govs, e o cara fez toda a trilha sonora, olha que trilha sonora incrível. E aí, como a gente estava comentando para vocês, a gente estava fazendo um trabalho de produção audiovisual e a gente ia precisar de uma trilha. Então a gente tinha duas escolhas: ou achava alguém que poderia fazer uma trilha para RPG, ou utilizaria trilha padrão, né? Comprar. Aí, vamos entrar em contato com esse cara aí. O cara sabe o que tá fazendo e vamos ver qual é. E aí a gente apresentou o projeto para ele e ele curtiu, cara. Foi simples assim, a gente falou do jogo, falou o que queria fazer, o que estava fazendo, qual era a intenção, e aí eu não quero me achar, mas o Govs fez um episódio pro Nerdcast e fez 10 pro Noite de Jogo, né? Olha, Então, realmente tem. Né? Caraca, mano. Cara, o Govs ele é bem detalhista, né? Ele é um cara... ele faz mais do que você pede. Então a gente tinha um combinado assim, só que se pra ele não tá suficiente, ele não larga, né? Ele fala assim, não, vou continuar, vou fazer mais. Botei uma música aqui. Não tinha, mas tinha que ter, cara. E aí, coisa extra, sabe? Uhum. E a gente tá afinando ainda o 10º episódio, né, com ele. Mas... ele é um cara rápido, é um cara super eficiente, é um cara gente fina. Oportunidade de não só trabalhar com ele online, mas conhecer ele ao vivo, né? Eu estive em São Paulo, a gente saiu junto e tal. É um cara nota 10, cara. A gente tá muito feliz, assim, o trabalho que ele tá fazendo é muito massa. E não é só... ele tem a nossa trilha, a trilha musical, mas ela se estende, ele também faz a nossa abertura. A nossa abertura é cantada, né? A gente tem uma música original, uma trilha sonora cantada pela nossa jogadora Luísa Henricone. Ela é cantora, ela faz musicais. Eu recentemente fui ver ela no musical Anastácia, mas eu sei que ela fez Rei Leão, entre outros. Ela é professora vocal, né? Ela canta o nosso tema de abertura, musicado pelo Govs. E a Luísa não só canta, como ela escreveu, né? Ela escreveu o nosso tema de abertura, então isso é muito massa. Muito bacana. Caramba, uma abertura cantada, pô, isso aí realmente. Carteirada, vocês viram, né? O Nerdcast foi só, eles são 10. E tem spoiler no Insta também de músicas cantadas por um certo taverneiro, onde o mestre pega um violão, bota no colo. Pois é, diferencial. Pode falar sobre, spoiler? Não, eu posso falar. Eu não posso. Eu quase acho que quase todo episódio tem uma música cantada. Cara. Menos os de combate, né? Menos os de combate. Mas todo episódio tem uma música cantada. Quando eu canto, que eu sou mestre, não é legal, então não esperem. Eu não sou cantor. É legal sim. É legal. Tem duas músicas que ficam... Não, assim, não é bem cantada, mas são divertidas, né? Tem duas músicas que super funcionam. Vocês vão ver, faz parte da história. A música tem que estar lá pra história acontecer. Entendi. Eu sou a favor da música, independente se vai ajudar a história ou não. Como amante de bardos, como amante da classe de bardos, sou a favor da música, independente da situação. Ô, Walter, eu fico brincando com o jogo que a gente é um filme da Disney, porque a gente tem música em vários momentos, sabe? Mas também é uma coisa que eu acho super legal, porque o Noite de Jogo foi feito para ser para todas as idades, né? A gente não fala palavrão,
é uma temática pesada, tem um drama, tem uma consequência nas ações, mas não tem nada de violência, ou seja, todo mundo pode ver, então pessoas que não conhecem RPG, que conhecem RPG, de qualquer idade pode acompanhar. Então é tipo um filme da Disney, exatamente. Então, um filme da Disney, A mãe do né? Miguel, então, vai ficar tranquila assistindo o RPG de vocês. Com certeza. Com Cara, certeza. minha mãe ficou fã de RPG, agora ela assiste essas coisas. Já sabe, já vai passar pra sua mãe aí. Esse ela pode ver tranquilo, sem preocupação. Cara, eu tenho Gráfico, né? Assim, por exemplo, é muito fácil jogar uma mesa de RPG e ser um banho de sangue, né? Cortar cabeças e braços. E como a gente queria que fosse um negócio aberto no YouTube para todas as idades, então os combates, a gente achou soluções para que eles não fossem um assassinato em massa, sabe? Uma chacina. Então quando vocês verem, vocês vão entender episódio por episódio. E eu acho que é tipo quando você é um filme de super-herói, sabe? Vingadores. Eles estão em batalha o tempo todo, mas você não vai ver corpos no chão, então. Isso me lembrou que tem muita gente que diz que aventureiros de RPG, né, de D&D, por exemplo, são os murder hobos, né? Que são os mendigos assassinos, que eles não têm casa e eles vivem de matar os outros, né? Mas tem uma cena em homenagem a isso, na verdade. A gente tem um certo personagem mais velho, de outra era, né? Será? Será? Quem será? Excelente, os cortes de você. Sem consequência. Cara, os cortes de você fazendo esse personagem e eles interagindo com os jogadores é muito engraçado, cara. Cara, O pouquinho que tem é muito bom, cara. Miguel, você tem que ver a cena, eu e o Jô conversando bem no começo, acho que foi esse meu primeiro episódio, que o meu personagem conversa com um outro personagem que é o dele ali. Cara, é muito engraçado, é muito bom. Não sei se vai pra corte, porque é muito boa a cena, então a gente tá meio que guardando, não sei se... Mas talvez vá, que é boa. Cara, deu pra sentir que ele é um personagem muito querido pelo Jô, porque dos poucos cortes que a gente tem, quando o Jô vai fazer, o Jô até dá aquela inclinada na coluna, assim, ele entra de um jeitinho no personagem e começa a fazer a vozinha, é muito bom, cara. Cara, tem dois NPCs que são assim, o xodó da galera que jogou. O Galan... Dois que são xodó... Não, três que são xodó. O Galan... O Galan, a tia Neide e o Robson. Puta que pariu. Não, eu nem sei. Vocês entraram exatamente no que eu queria falar. Uma entidade chamada Robson. Cara. Qual que foi o processo criativo pra chegar a isso? Você pensa uma entidade, como é que ela vai chamar? Morpheus? Como é que vai ser? Não. Robson. Apenas Robson. Um corvo que usa uma máscara de pássaro. A ideia é simples assim, eu queria que ele tivesse um nome comum, só isso. Se eu escrevo isso numa aventura, o Miguel me censura. Né? Não, peraí, como assim? Se eu boto um NPC chamado Robson, ele não deixa. Tá vendo, Miguel? Aí, ó. Tá vendo? Pode sim. Pode até ir lá para o editor falar, então, isso aqui não passa, tá vendo? Ele não deixa botar nome de mundano assim pros personagens. Mas o Robson, você vai trazer o Robson pra realidade, cara. Ele tem emprego, ele fala disso, entendeu? Então você vai se identificar com ele, entendeu? Você vai se... O Robson precisava se chamar Robson, é perfeito pra ele. Perfeito pra ele, cara. É perfeito. Né? Não, tudo é uma questão do briefing também, né? Se você chegar com um briefing muito convincente, o editor deixa passar. Então o problema sou eu, desculpa, gente. Não, o problema não é você. O problema é que trabalhar para um editor é trabalhar com limitação de caracteres. Bom. Isso mata o processo criativo. Imagino que o Jô não teve limitação de caracteres quando eu tava bolando ali. Né? O Robson era um personagem difícil de fazer, né? Porque o Robson é uma entidade mortal. Ele é um pássaro que usa a máscara do Doutor da Peste e ele é responsável por levar as almas entre os mundos, né? Só que ele é muito poderoso porque ele leva todas as almas entre os mundos. E em teoria tem conhecimento ilimitado. E aí, às vezes os jogadores me testavam. Eu tenho uma pergunta, Robson. E é óbvio que o Robson ia saber, só que eu não podia dizer, né? Ou eu não sabia, né? Quando eu vou morrer? Vou ter que tirar uma resposta agora. Mas é um personagem super difícil, super perigoso de colocar na mesa, assim. Porque ele pode... Ele tem um poder muito vasto, assim. Então tinha que ter muito cuidado.
Acho que o NPC que eu mais me divertia fazendo era o Sr. Evans, o pai da Saori. Ah, é? É muito bom também, cara. O pai da Saori eu gostava muito de fazer porque ele é um rico. Como é que chama assim? Novo rico? Quando tem mau gosto, sabe? Ah, é cafona. Cafona. Ele é cafona. E aí ele chega com as ideias assim muito, muito. E ele é um homem de família, né? Ele realmente ele tem amor por elas. E ele é um pai que mima, né? Então não importa o que ela tá fazendo, assim, ele sempre, linda Saori, tá tudo bem. Pensando no pai da Saori, eu não sei porque automaticamente na minha cabeça veio a imagem do Caco Antibes. Eu não sei porquê. Mas automaticamente eu relacionei as duas figuras. Não é tão absurdo porque ele tem. O que eu acho mais legal dele é a desconexão que ele tem da realidade, vamos dizer. E as ideias que ele tem, os gostos que ele tem saíram fora do. Ele não entende mais, não se relaciona mais com a população, né? Então ele tá acima dele, porque ele tem grana. Então eu acho isso muito bom, cara. É sensacional. Sabe outro NPC que foi um pouco difícil de lidar? É o Galan, né? O velho Galan. O velho Galan é o seguinte: como faz 100 anos que não tem aventureiros na cidade de Passagem de Ladon. Menos o Galan, porque o Galan é um meio elfo, ele tem 100 e poucos anos, então ele é o único aventureiro daquele tempo que sobrou, só que ele tá velho, 100 mil. E aí ele é um personagem meio... É engraçado de fazer assim, porque ele tem meias respostas, porque ele tá meio aqui, mas não totalmente. Só que o Galan, o que aconteceu? Ele é um personagem que eu usei nas one-shots. Ele já era corriqueiro. Então, e aí quando ele aparece, é o velho Galan, todo mundo... velho Galan! Mas pro público é a primeira vez. Sagaz demais. Entendi. Cara, ele já é uma figura conhecida da cidade, né? Se ele é o último aventureiro, ele deve ser famoso na cidade, né? Cara, tem uma cena do Galan com a Gabi, né? Com a Yas, que é sensacional, cara. Eu quero muito ver. É sensacional, cara. É muito bom. Pequeno Beleza, só pro meu lado nerd fazer check, eu peguei essa. A gente tem um easter egg, claro, né? O Saladino tá na cara, mas a gente tem easter egg do Caçaro. Nossa, eu tô muito ansioso pra pegar tudo. A gente tem easter egg do Azaghal. Caramba. A gente tem easter egg do... Eu esqueci o nome do cara do Critical Role, o bardo lá, o Scalan. Scalan, sim. Muito bom. Vocês já tiveram algum contato direto com o Saladino ou coisa assim? Não, conversando assim no Twitter, apresentou o projeto e tal, né? Mas eles deram legal, assim, que massa que vocês estão fazendo, mas a gente não desenvolveu mais do que isso, né? Não, legal. Eu já joguei RPG com ele e tal, vou fazer questão de perturbar a cabeça dele agora, pra sempre. Você vai ter que agora ter um prefeito lá com seu nome, cara. Eu vou ficar no pé dele. Responsabilidade. Da responsabilidade, ele quase matou meu personagem, matou a TP inteira. A gente cresceu lendo Dragão Brasil, né? Os caras, assim, ó, de longe, eles são o grupo, a galera da Dragão Brasil ali, eles são os caras mais importantes no RPG no cenário nacional. Eu acho que o cenário Tormenta também, né? Por causa disso, eles estão super envolvidos, mas o tempo de trabalho deles com a Dragão, sei lá, 20 anos, não sei se deu tudo isso já, né? Dá mais, eu acho, hein? Mas, cara, os caras manteram a conversa viva, sabe? Eles manteram a conversa viva, basicamente. Então, porra, eu sempre vou ser muito grato ao trabalho deles, sabe? Eu cresci lendo os caras. Que legal. Cara, eu tenho Dragão Brasil. Eu até hoje recomendo quem quer começar a jogar pra procurar o 3DT, que é o Defensores de Tóquio, que é o sistema que eles fizeram. Porque, cara, é um sistema tão simples pra jogar, tão fácil de tu montar, e com certeza tu acha manual online pra jogar ele. Tá gratuito na própria Jambô, você baixa de graça. Boa. Eu até vou comentar pro pessoal. E eu acho que é uma forma excelente, uma porta de entrada, 3DT, né? E como o Jô falou, a Dragão Brasil, ela pavimentou esse caminho, né? Na época que a gente só tinha os nossos Xerox, eles estavam lá falando, você quer ter uma arma nova, diferente? Então, ele meio que fazia uma função de complemento. Eles traziam coisas e iam adicionando ao jogo. O pessoal tinha dúvida e mandava para eles, então tinha uma sessão de dúvidas lá, de dicas de mestre. Então,
Eles estavam mantendo a gente dentro do assunto, era como a gente pegava novidade desse universo. Então eu também cresci com eles, cresci lendo a Dragão Brasil, Tormenta, que acho que fez um... o Tormenta faz um puta trabalho, que nem eu falei pra ti antes do Cellbit, né? O Tormenta, ele tem um cenário pra você jogar, com regras, e tudo certinho, a um preço acessível, em português. Então, são vários pontos que fazem com que ele tenha uma importância muito grande no cenário brasileiro. As homenagens são propositais. Nós vamos ficar de olho nas homenagens. E agora, antes da gente começar a encaminhar aqui, talvez, para nossas despedidas, eu tenho um pedido, que eu não sei se é possível para vocês, mas fica aí a critério de vocês. Eu queria saber se cada um de vocês pode compartilhar com a gente uma história que vocês acham curiosa ou engraçada que ocorreram durante as gravações. Rola um D20 aí. Tá, peraí. Rola uma persuasão, vamos ver. Rola uma persuasão. Cara, quando é que eu vou achar? Geralmente estava aqui na minha gaveta. Onde é que tá o meu D20? Ah, meu Deus. Não interrompam ele, deixa ele procurar. Deixa, vamos ver quanto tempo demora. Vamos ver. Achei meu D20 aqui. Vou lá atrás do escudo aqui. Tá na minha torre aqui, ó. Vou rolar. Putz, eu tirei 8, gente. Tirei 8. Ah, mas você tem mais 6, passou. CD de baixo pra baixo de 15, esse mestre tá pegando leve. Não tinha vantagem? Me rolar? Tem vantagem porque a gente tá no podcast dele, né? Então ele pode jogar. No podcast dele, passou. A CD era 12. Alguém quer começar? Alguém tem uma coisa? Deixa eu pensar. Tô pensando. Eu tenho, sei lá, não lembro qual é o episódio, que eu tava com rinite, cara. Tava com muita rinite, é sério. É sempre presente nas mesas de RPG, a rinite. E, cara, meu nariz tava escorrendo absurdo, assim, absurdo. E eu tava com papel e eu tentava respirar fundo pra quando alguém tava do meu lado falando, eu não fazer nada, não assoar o nariz e nem nada. Mas é impossível, né? Chega uma hora que não dá. Então quer dizer que tinha o esqueleto fanho, é isso que você tá dizendo? Não fanho, né? Mas meu nariz tava escorrendo e daí eu tentava manter, né, a compostura, então tinha que gerenciar esse tipo de coisa. Então foi um pouco complicado. Eu tenho muita alergia, né? Então, isso foi chato, mas tudo bem. Eu acho que não aparece tanto na câmera, cara. Você fez muita piadinha de morto-vivo, assim? Nossa, isso quase me matou, alguma coisa assim? Não, Você vai me matar de rir? O pessoal faz comigo. Quando eu fiz um morto-vivo pra jogar uma vez um Ocean em Tormenta, meu maior prazer era ficar fazendo essas piadinhas, assim. Nossa, quase morri do coração aqui. As coisas assim pra mim, pro esqueleto, é incrível, é incrível. Não, mas eu fazia questão de comer coisa e beber coisa. Ia vazar por todo o corpo, assim, Nossa! Sabe? E vazava e sujava a taverna inteira. Eu fiz isso algumas vezes, eu acho. A gente até te perguntou, né? Por que você tá fazendo isso? Aí eu falei hábitos antigos, uma coisa assim, né? Eu lembro assim que, tipo, na verdade a anatomia dele é... Porque não é uma coisa normal, né? Um morto-vivo. Então, eles eram muito curiosos, assim. Você tem intestino? Você tem cérebro? Como é que o seu olho funciona? Imagina! E aí eles ficavam testando ele o tempo todo. Posso encostar? Não, saiam! Será que ele respira, né? Tem todas essas dúvidas assim, na crise. Será que ele consegue levar uma flecha entre as costelas e não acontecer nada? Sim, tem lembra que você falou assim, ele falou, eu vou primeiro, eu vou entrar na água. E ele falou, não, como é que tu sabe que você não vai, tipo, se desfazer se tu entrar na água? Tinha isso. Começar a desmontar, né? E eu não sabia se eu podia ir na água, o que ia acontecer. Todo mundo se olhou na mesa, né? E se ele se desfazer na água? Aí o mestre só pensando, eu posso desfazer na água. Mas nem tinha pensado, né? Quando começaram a lançar os cortes ali do Noite de Jogo, porque eles viram, mas eu ainda não vi nada. Eu só vou ver dia 15. Olha, ela não sabe. Então, assim, ó, eu tô muito curiosa. Eu quero muito saber tudo, porque eu tava imersa lá na gravação. Então, tem detalhes que eu não lembro mais. E eu quero viver tudo de novo, cada detalhezinho. Que maneiro. E aí, quando eu vejo os cortes, gente, eu percebo que, por serem muitas horas de gravação, a gente esquece que tá sendo gravado. E não é algo que acontece com frequência com atores, porque a gente tem consciência da câmera. Porque geralmente tem takes, tem corte, e ali a gente tava gravando por muitas horas a diária toda.
Então eu acho muito engraçado perceber, eu me percebo e percebo os meus colegas ali de mesa, o quanto a gente é natural nas expressões, sabe? Tem vezes que alguém fala alguma coisa. Tinha uma, gente, que, meu Deus do céu, assim, as reações estão muito engraçadas, muito engraçadas. Até perguntei pros meus amigos se eu sempre sou assim, sabe? Nas reações. Eu fico preocupada. Reza a RPG, isso lenda. aí. Reza a lenda que se você quer conhecer a pessoa de verdade, joga RPG com ela. Porque depois Exatamente. de 4 horas juntos, ninguém mais ali consegue manter máscara. Todo mundo é assim mesmo. Quantas horas vocês jogavam por dia? 10 horas, a gente começava. A gente se encontrava às 6h30 da manhã. A gente começava às 6h30 da manhã. Maquiagem. Aí tinha que montar o material, montar a cena, arrumar o microfone, né? Fazer deixar tudo certo pra gravação, arruma os focos e tal. E acho que a câmera abria mais ou menos entre 9h30 e 10 horas. E aí a gente grava até 8 da noite, 9 da noite. Nossa Meu senhora. Deus Isso aí do é o céu, sonho do cara. Miguel. O Miguel queria viver Eu- isso aí todo Eu dia. vivi disso, cara. né? Não Fala até hoje. Não é sonho. Não, assim, Aí, essa é a minha curiosidade, tá? Nessas condições, era muito. Eu, alguns dias não conseguia dormir, porque acontecia. A gente fez em 2 jornadas, né? Então a gente filmou 2 diárias, aí deu 2 semanas e filmou as outras 2 diárias. E o que acontece? As coisas que acontecem na primeira diária têm consequências na segunda diária, porque se os personagens, eles criam situações, eles criam relações, e eu tenho que trazer aquilo pra aventura. Então, eu tinha das 10 da noite até as 6 da manhã, tipo, adaptar o que Nossa! aqui pra cá, né, pra segunda diária. E uma coisa incrível aconteceu, já era difícil o suficiente, mas mudei um vilão completamente. Olha aí! Clássico, clássico. Ia ter um vilão, e aí, tipo, tinha uma coisa que tava muito. Foi tão construída até ali que eu falei, não, outra coisa tem que acontecer, e eu mudei a aventura, tipo, uma aventura que estava preparada há 4 meses, eu mudei em 6 horas antes de filmar. Nossa. Caramba, Você cara. dormia quantas horas por noite nessa época aí? 2, 3? Caraca. Nossa, isso aí. Nossa, cara. Meus Nossa, parabéns. Foi guerra isso aí, hein, cara. Caramba, vocês estão de parabéns. Mas ó, eu. Dá pra ver, quando vocês vão ver os episódios, dá pra ver na minha cara. Sim, não Mas- tanto quanto o mestre, mas o elenco também tinha dificuldade pra dormir, tá? Porque Caramba. assim, eu lembro que a minha cabeça ficava borbulhando também da adrenalina do dia inteiro. Jesus. Não, eu lembrei agora que tu falou, eu lembrei. Primeira vez que a gente foi gravar foi na época do carnaval. E a gente Ai, ficou, eu gravava no a gente carnaval. ficou no mesmo bairro do estúdio. E a casa que a gente tava dormindo, que era próxima, do lado tinha um pessoal fazendo festa e fez festa a noite inteira. Nossa. Então, ninguém dormiu, mais ou menos. Tipo, todo mundo ficou meio acordado. Caramba, não existe nada mais nerd do que jogar RPG durante o carnaval, né? Não, isso é nerd pra caramba. Ô, Jô, sobre isso que você falou de mudar vilão, eu quero deixar os meus parabéns. Tudo bem que você ia apresentar um material de mídia, mas assim, isso é muito importante. Você que vai ver isso, tá vendo agora, você que vai ver isso no YouTube, eu já vivo falando isso. O mestre não é o dono da história, e às vezes você tem que virar pra aquilo que você criou e falar assim, tá lindo, mas eu vou ter que jogar fora e criar uma coisa nova agora, sabe? Isso faz parte de ser narrador, faz parte de ser autor de RPG também. Então, meus parabéns aí por essa coragem, né? Você pegar algo que você criou com tanto carinho e falar, eu amo você, mas eu não vou poder te usar. É um E exercício deixar de lado. humildade, né? Também. É um exercício de humildade, um exercício de humildade. Obrigado. Mas é que assim, ó, sinceramente. Você tem que reconhecer, né? E a situação que se apresentou era mais interessante. Porque você pode sentar, pode planejar e tal, mas quando você senta e olha pra coisa, assim, fica muito claro as melhores opções, né? E aí não fui eu mesmo, foram eles. Eles me trouxeram. Que lindo, que opção lindo. inteira, assim. E em pouca escala na relação ao cenário, mas os jogadores também, né? Eu não sei o quanto eles tiveram que sacrificar do que eles tinham pensado pro background, pro personagem, pra contar uma boa história, né? Deixar aquilo de lado, aquilo não vai pra público, infelizmente. O que a gente falou lá no início, né? Foi exatamente o que a Exatamente. gente falou no início. Que... Não tem ideia, cara. Sério, assiste. Sério.
Sim. Eu quero. Você não tem ideia, cara. Tem coisas que. Eles mandam muito bem, aí que tá. Os meus jogadores, por isso que eu te falo, essa decisão não foi minha, entendeu? Eles criaram situações em que eles se colocaram na parede e que podiam muito bem, tipo, não aceitar as consequências, ficar emburrados, ou, não sei o que fazer com isso aqui. E não, cara, eles abraçaram a responsabilidade, aceitaram as consequências dos atos deles e a história ficou muito mais robusta, muito mais incrível. Aqui, ó, pessoal do Capa, a gente vai fazer, como eu prometi com vocês aqui, eu gosto de fazer isso pra deixar o Miguel e o Gibi louco. Vamos fazer react aqui do primeiro episódio quando sair, tá? Vamos assistir aqui, fazer um react em live pra gente reagir junto a esse episódio aí que eu tô ansiosíssimo. Tá? Eu e o Miguel, a gente vai vir aqui assistir o primeiro episódio, né, Miguel? Agora sim. Agora tá fechou. Eu e ele, a gente vai voltar aqui fazer um react. Mas, A melhor pessoal, forma de você garantir que o teu amigo vai fazer o que você quer é você fazer isso numa live, né? exatamente. De dizer não, né? Agora ele é obrigado, não tem mais conversa. E o Daniel vai estar com vocês! Pronto. Pronto, mas tudo bem. Eu venho sim, não tem problema. Vem. Pô, legal. Agora Então, como que ele vai dizer não, né? Agora ele vai excelente. Então temos um encontro marcado. A gente já vai se aproximando aí do horário que a gente tem programado para terminar. Eu queria primeiro, antes de qualquer coisa, agradecer a presença de vocês aqui, tá? Eu tô, assim como o Miguel, encantado pelo projeto de vocês. Eu e o Miguel, quando a gente foi conversar disso, quando eu conheci vocês lá na Stank, foi um evento que teve aqui em Florianópolis e eu conheci eles lá. Eu fiquei assim, excited, assim, pra mim, fiquei, caraca, esse negócio aqui é o próximo negócio, sabe? Isso aqui é incrível. Eu acredito muito no projeto de vocês. Já sou fã de vocês, mesmo os negócios não tendo saído, só pelo nível de produção, só pelo que ele já saiu até agora. Eu acho inacreditável, admiro muito. E por isso eu agradeço que vocês vieram até aqui. Eu e o Miguel, a gente até tinha medo de vocês não quiserem vir aqui no nosso humilde canal, né? Mas eu agradeço a presença de vocês, de verdade. Não, eu já quero pedir permissão para a Retropunk, que é a editora que eu escrevo, ela tem tanto a revista mensal de apoio quanto as aventuras, né? Eu já quero pedir permissão para fazer adaptação, botar para Savage Worlds a adaptação do cenário de vocês, já fazer artigo na revista colocando os NPCs pra galera conhecer. Já quero permissão para tudo. Porque realmente eu tô muito apaixonado pelo que vocês ainda nem trouxeram, ainda nem vi, mas já tô muito apaixonado. Gente, obrigado. A gente agradece muito o espaço, né? O Walter, o Miguel aqui, todo o público do Capa Cósmica, dando essa atenção pra gente. A gente tá chegando no mercado de RPG agora. A gente fez uma força fazer um produto legal, mas a gente não esperava estar sendo tão bem recebido assim pela comunidade, né? Então a gente só tem a agradecer a vocês. Pô, muito obrigado pelo espaço. Né, e também eu lembro quando eu conversei com o Walter, ele falou assim, eu achei que vocês não iam aceitar. Mas pra mim foi muito estranho escutar isso, porque como que a gente não aceitaria, né? Por que não, né? Por que não aceitar? E a gente entende também que a gente tá a gente também tem a gente também tá ansioso que nem o pessoal, que tá como tu, Miguel, ou o Walter, porque a gente quer, não mais pelo produto final, porque no caso eu e o Jô, porque a gente já viu bastante coisa, mas porque a gente sabia qual vai ser a reação das pessoas com isso. Isso é meio que me deixa ansioso. Não é mais sobre o produto, sabe? Mas como que o pessoal vai reagir, porque eu tenho minhas cenas favoritas, eu tenho as cenas que eu gosto, eu tenho os momentos que eu acho sensacionais. Será que esses são os mesmos momentos que a galera vai curtir? Então, hoje em dia essa é a minha dúvida, né? E também aproveitar o momento para agradecer vocês pelo espaço, pelo tempo, e é isso aí. Sim, pessoal, muito obrigada. Muito bom falar com vocês. Obrigada pelas perguntas, pelo espaço. Obrigado por comparecer, Gabi, ter que ouvir o nosso papo de nerd aqui, né? Mas obrigado aí pela presença, vocês são incríveis mesmo. Tá? Se vocês quiserem fazer um jabá aí para anunciar onde é que vocês vão estar, para o pessoal estar acompanhando aí, indo quando puder, fiquem à vontade.
Então tá, o nosso programa estreia dia 15 de setembro no nosso canal do YouTube, Noite de Jogo. Pode se inscrever lá no canal. Já tem conteúdo, a gente já mostra os nossos mapas, a gente já mostra os nossos personagens, a gente mostra bastante dos bastidores, como é que a gente fez as coisas, né? Toda semana a gente já tá colocando alguns vídeos e muitos trailers e cortes de coisas que acontecem no programa. A gente vai estrear dia 15 de setembro, então se vocês já quiserem, já pode se inscrever no nosso canal. E Noite de Jogo a gente consegue colocar em todas as nossas redes sociais. Então, é Noite de Jogo no YouTube, no Instagram, no TikTok, no Twitter, no Facebook, tudo oficial Noite de Jogo. Muito bem, sigam eles em todas as redes sociais. E vocês vão estar em eventos aí? Quais são os próximos? Semana que vem a gente vai estar, agora de cabeça assim, né, na Arcana, o Arcano, que é uma loja lá na Palhoça. A gente depois está no Floripa Comic Con, a gente está no Tanuki. Uhum. A gente tá também tem um Curitiba Geek que vai ter também. E tem mais, agora de bate pronto assim, são esses que eu me lembro agora, mas tem mais coisa também. Tem mais eventos que a gente vai participar. Os eventos me surpreenderam bastante porque é um momento, a gente não é conhecido, né? Então geralmente a pessoa vai no evento para ver alguém que elas conhecem. Então quando você chega no evento e ninguém te conhece, foda-se, né? Desculpa falar, né? Mas quem é essa pessoa? Nem aí. Yeah. Mas o que acontece é que o pessoal chegava e daí a gente explicava o projeto, a pessoa via o projeto, via os mapas, via tudo que a gente estava fazendo, aí a pessoa achava o máximo, se apaixonava, ia lá, jogava, achava bacana, se interessava, e daí dava muita repercussão, né? São dias muito legais pra gente esse contato. Então o evento surpreendeu muito a gente nesse sentido. Assim, ó, se você seguir a gente no nosso Instagram, a gente coloca a nossa agenda nos stories, então vocês vão sempre poder encontrar a gente, se estiver perto vai ser bem-vindo, a gente gosta de conversar com todo mundo, né? A gente gosta de jogar, se vocês aparecerem a gente vai jogar com vocês, e se você tem uma loja de RPG, um espaço, não importa a cidade, a gente vai, pode convidar. A gente vai onde vocês estão. A gente acabou de fazer um tour em Santa Catarina, passamos por 6, 7 cidades. Então, a gente tem o maior prazer de levar os nossos mapas e jogar com vocês aonde vocês nos chamarem. O legítimo marketing de guerrilha, né, cara? Assista o Faroeste B-Roll também, né? Que foi indicado aqui em live, né? Dei uma conferida lá. Achei que a Gabi ia falar alguma coisa que ela se inclinou pra frente. É isso, pessoal. A gente vai ficando por aqui. Fazer o jabás aqui do Capa e o Miguel faz os deles. Ouça o nosso podcast de filosofia e cultura pop, o Filosofia de Quinta. Confiram as nossas lives semanais aqui com o Gibi jogando joguinhos. E Miguel, mais alguma coisa? Cara, eu quero deixar só um anúncio especial, além do pessoal seguir a gente. A equipe do The 20 Minutinhos, que é um canal na Twitch, junto com outros parceiros que o pessoal do nosso chat até conhece, Getonho, Calígrafo, etc., estão fazendo um grande evento pro final desse ano, um grande evento de premiação para produção de RPG pela comunidade. Então, galera que não é profissional da área, né, galera que faz fanmade, etc., como a gente já tem o Goblin de Ouro, que é voltado para quem é da produção mais profissional, eles resolveram fazer esse evento de comunidade para comunidade. Então sigam o @The 20 Minutinhos, eles são o centro de todas as postagens desse conteúdo. Vou estar participando também, vou estar fazendo pontes para editores, etc., para a gente garantir premiação, sorteio, qualquer tipo de investimento que a gente possa receber com patrocínio e tudo mais, para a gente fazer um evento bem interessante no final do ano e ver a comunidade produzindo pela comunidade e sendo recompensada pela comunidade. Isso aí. Me sigam também lá no Instagram, Walter Mussolelli, como tá aqui embaixo, talvez. No Twitter, @DanteWalter com um E. E é isso, Gibi. Não sei se você tá ouvindo a gente aí, mas a gente vai ficando por aqui. Beleza. Agradeço a presença de todos aqui no chat, quem ficou comentando aí no chat. Quem ficou acompanhando a gente aqui o tempo todo, quem chegou mais tarde, quem chegou mais cedo e acabou indo embora. Você que tá assistindo a gente aí no YouTube, dá um comentário aí no YouTube pra gente, dá um likezinho, compartilha o vídeo, se inscreve no canal. E é isso aí, pessoal. Beijo do gordo. Valeu.